Hoje estamos aqui recebendo pela segunda vez nos estúdios Lean, mestre Ananda Prem. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer estar aqui com vocês e tenho certeza que a gente vai falar de muita coisa interessante, muita coisa que costumeiramente não é muito falada, mas com toda certeza vai ser muito produtivo para aquelas pessoas que estão no caminho do autoconhecimento. Show de bola. Com certeza, show de bola. E você já coloquem aí os seus óculos de mergulho, como a gente gosta de falar, que hoje o assunto vai ser profundo. Mestre, para a gente começar aqui, existe uma agenda global para a implementação de uma espiritualidade falsa, baseada no ego. O que seria isso? Então, você já começou aí com um tiro de calibre 12, né? E, na verdade, existe a seguinte questão. A espiritualidade, o conhecimento de si mesmo, a transcendência é aquilo que coloca o homem em um estado de liberdade. E o sistema, desde as épocas mais primitivas, nunca foi muito feliz com pessoas livres. Na verdade, todas as pessoas que professaram a sua liberdade, mesmo de pequena monta, até num campo mais restrito, foram para a pira da Inquisição, ou pessoas que foram mal compreendidas por todos, e, na verdade, esse tipo de pessoa, o ser livre, nunca foi interessante para absolutamente ninguém. A espiritualidade é um caminho de libertação, completamente. Então, já há muito tempo, eu acredito que mentes muito brilhantes pensaram da seguinte maneira: se as pessoas começarem a ficar muito conhecedoras das coisas, isto vai ser um perigo, uma ameaça para o sistema. Então vamos fornecer algum tipo de informação onde elas pensem que estão se espiritualizando, estão se libertando, mas na verdade elas estão somente saindo de uma caixinha e indo para outra caixinha, pintada com as cores do arco-íris, porque, na verdade, elas vão continuar iguais em um sistema de obediência semelhante. Veja bem, isso já foi pensado há muito tempo. Então, as pessoas elas vão trafegar de caixinhas em caixinhas, achando que aquela caixinha, na verdade, é uma ponte para a transcendência, mas, na verdade, é uma ponte para ela continuar na mesma perspectiva. Por que eu fui pensando sobre esse assunto? Pelo seguinte: porque quem está meio que nesta estrada já há algum tempo, e caindo bem na real, eu estou nisso aí tudo, com 15 anos, eu já me interessava por esses assuntos. Já li os primeiros livros do Padre Quevedo, As Forças Físicas da Mente, volume 1 e volume 2, 2 livros grossos que eu peguei na biblioteca do colégio onde eu estava, quando eu estudava no colégio de freira, e Padre Quevedo era padre, então aquele livro era lícito. Tinha 15 anos de idade quando eu li aquelas coisas lá. Tenho basicamente 60. Olha quanto tempo passou. 60 menos 15 dá quanto? 45 anos. Então eu fui vendo várias safras de pessoas passando por caminhos do autoconhecimento. Nossa. E com o decorrer do tempo, eu pensei assim, alguma coisa está muito errada nisso, porque a pessoa faz coisas, mas não dá em nada. É como se fosse aquela historinha do coelho correndo atrás do seu próprio rabo, e elas não dão esse salto de transcendência. Elas trocam 6 por meia dúzia, viram veganas, depois comem, depois são macrobióticos, depois fazem dieta cetogênica, crudivoristas, dançam para Krishna, acreditam em Saint Germain, fazem mantra e depois yoga, pega o seu tapetinho de yoga, vão na academia. Na verdade, antigamente, quando eu comecei a fazer aula de yoga, eu estou falando descompactadamente, porque eu sei que nós temos tempo. O negócio é o seguinte: quando eu comecei a fazer yoga, não tinha nada disso. Não tinha nem as posturas de yoga. Então, hoje em dia, é uma ginástica indiana que se chama de yoga. Eu que conheci essas coisas nos anos 80 e estou vendo as coisas agora, eu penso assim, pelo amor de Deus, são coisas muito diferentes chamadas pelo mesmo nome. Então, o negócio é o seguinte, voltando à questão. Grandes sábios, grandes iluminados nunca foram bem vistos por sociedade alguma. Eles sempre foram ameaça ao equilíbrio social. Porque o equilíbrio da sociedade é feito por consumidores. As pessoas precisam entrar numa roda de consumo. Elas precisam consumir produtos, elas precisam consumir serviços e elas precisam consumir crenças.
Porque as crenças mantêm-nas nos trilhos que eles gostariam que nós estivéssemos. Né? Sensacional. Então, já há muito tempo, grupos de pessoas que trabalhavam com aquilo que nós chamamos hoje de engenharia social, pensaram assim, como a gente pode manter esses caras dentro de uma linha que vai ser produtiva para a gente e que, sobretudo, eles não vão rebelar contra a gente. Na verdade, se a gente for num negócio, se a gente der um chute mesmo na antiguidade mesmo, aqui a gente vai dar um chute longe. Nossa. Mas longe mesmo. Vamos lá. A gente tem o surgimento da raça humana. Um dia eu conheci um sul-africano que era um antropólogo. E ele disse o seguinte, olha, nas fazendas do meu pai, nós encontramos muitos túneis. E esses túneis, eles são ladrilhados, azulejados com um tipo de material que não existe hoje em dia. E o que acontece é o seguinte, sempre quando nós falamos para o Estado que nós descobrimos um determinado túnel, o que eles fazem? Vão lá e dinamitam. Então, agora, a partir de agora, eu não conto mais nenhum. Ele começou a mostrar as fotos. As datações de carbono 14, eles revelam a idade desse tipo de coisa há muito tempo e isso corrobora com os escritos de Zaharia Sitchin, que foi aquele cara que leu aquelas tabuletas em escrito sumério, que diz que nós aqui, todo mundo, foi criado no passado para a extração de ouro, porque eles precisavam de ouro lá no planeta deles, que era os Anunnaki, o rei Anu. O planeta chamava-se Nibiru, e eles precisavam de ouro que não tinha lá. Da mesma forma que o Elon Musk está precisando de materiais que não tem aqui na Terra, por isso que ele faz as suas viagens espaciais, né? Já vendo o futuro. Mas até aí tudo bem. E o que acontece é que quando nós fomos criados, nós tínhamos um problema. Nós, seres humanos da nossa espécie, nós durávamos muito. E conforme nós durávamos muito, nós íamos aprendendo certas manhas que para eles eram bastante ruins, porque a gente ia ficando esperto e poderia se rebelar. Então eles inseriram no nosso DNA um código para limitar a nossa idade. Isso foi a instauração do telômero, que os telômeros são certas finalizações celulares do nosso esquema do DNA, e eles vão encurtando na medida em que nós vamos envelhecendo. Então, cada célula duplicada é uma célula mais defeituosa, até que, por fim, a pessoa morre. Então, eles tiveram que inserir esse código porque nós poderíamos ficar inteligentes o suficiente para confrontar o sistema deles. Então, aqui a gente está falando de muito tempo atrás. Nem sei como datar, como precisar esse tipo de coisa. Ou seja, nós sempre fomos seres úteis para o sistema. E sempre o sistema... Desde a criação. Desde a criação, de todas as formas, teve a ideia de conter uma possível rebelião. E não existe rebelião maior do que a rebelião da consciência. Poxa! Nossa. Caramba! Entendeu? Já deu o primeiro nó aqui. Rebelião da consciência. Rebelião da consciência. Não tem essa, nada é mais forte do que a rebelião da consciência. Né? Porque essa muda a natureza do homem a um tal grau que ele não consegue ser desconvertido. Alguém que conseguiu, em algum determinado momento da sua experiência de vida, vislumbrar a face de Deus, esta pessoa não se desconverte por nada. Então, já há muito tempo, os caras, sabendo disso, pensaram assim, vamos dar um jeito nessa história. A gente precisa fazer com que este homem continue sendo chongo, achando que ele é a última cocada preta do pacote. Achando que ele está iluminado. Achando que ele está iluminado, exatamente. É uma sensação falsa de iluminação. É uma sensação falsa de iluminação, que na verdade é um ego espiritual. Nossa. Um dos piores egos que tem é o ego espiritual, porque ele se acha melhor do que as outras pessoas que não têm aquele conhecimento. Isso é uma cilada que, pelo amor de Deus... Cai do cavalo. A pessoa cai do cavalo, porque nós precisamos ter a seguinte noção. Ninguém é melhor do que ninguém. Somos absolutamente farinha do mesmo saco. E no momento em que você acha que você é melhor do que o outro por isto ou por aquilo, e estas coisas, digamos assim, digamos, entre aspas, espirituais, nos dá essa falsa impressão, você se distancia, na verdade, do princípio original através do sentimento de separatividade.
Quando você acha que você é separado dessa consciência suprema, que você é melhor do que este ou daquela pessoa, você já se separou. Então, por isso que as pessoas com mais ego que eu vi até hoje na minha vida foram as pessoas místicas. Nossa. Né? Porque elas têm todos os outros egos e, adicionalmente, tem o ego místico, que é aquele que acha que está acima das outras pessoas. Nossa, muito bom. Então, se a gente for cair bem na real nisso tudo, a gente vai ver que o buraco, É mais embaixo. pelo amor de Deus, é mais embaixo. Caramba, sensacional. É uma virada de chave mesmo para quem já está, tipo nós aqui, nossos ouvintes, nesse caminho da espiritualidade, né? A gente sempre fala que a gente tem que lutar para que a sociedade não nos coloque em caixas. Só que você está vindo com um raciocínio de que a gente tem que tomar ainda mais cuidado para que nessa luta de não nos colocarmos dentro de caixas, a gente não tome o erro de ser colocado numa outra caixa, achando que estamos livres. A gente vai para uma outra caixa onde tem algo muito narcótico, que é a sensação da fascinação. A fascinação pelo ilusório, pelo imaginário, pelos extraterrestres, por outras dimensões e mundo intraterrestres. Tem pessoa que vai consumir a existência dela inteira nesse campo imaginário, se achando a última bolacha do pacote. Então, mas é uma agenda mesmo, É que uma isso agenda. foi implementado É uma pelo agenda. sistema. Isso começou Como que é essa agenda? Isso começou a ser implementado em na virada do século. Porque na virada do século a gente tinha, no processo de revolução industrial, ainda motores motores, aqueles que fervem água, como é que chama? Vapor. Motores a vapor. E eles começaram a descobrir, então, uma forma de ter motor com mais rendimento. E descobriram, então, o motor a explosão, que era o motor a gasolina. Só que, de repente, eles pensaram assim, e agora? De onde vem a gasolina? Gasolina vem do petróleo. E esse petróleo, onde está? A maior parte do petróleo de superfície que encontrava-se na Terra estava sob domínio do Império Otomano. E o Império Otomano, ele reinou durante, deixa eu ver, desde Osman I. Osman I é 1260 e pouco, até o começo do século XX. Durou 700 anos. 700 anos. Um império que durou muito tempo. E esse império, ele comportava todas as terras, por exemplo, lá no Oriente Médio, né? Que tinha os poços de petróleo. E então, as pessoas que estavam de olho nessa virada tecnológica da Revolução Industrial, pensou assim, nós temos que pegar esse petróleo para a gente. Né? Nós temos que destituir, nós temos que quebrar o Império Otomano. Mas esse Império Otomano, eles eram muito unidos por alguns elementos. Primeiro, uma fé absoluta. Porque a fé de religião monoteísta é diferente de fé de religião politeísta. É completamente diferente. É diferente em que sentido? Porque todo mundo tem fé em um Deus só. Porque você pega, por exemplo, dentro do hinduísmo. Eu tenho fé em Krishna, você tem fé em Shiva, você tem fé em Lakshmi, tu tem fé... É tudo dividido. Sim. Lá eles quebram o pau entre eles mesmos. Agora, a fé de uma estrutura monoteísta, todos eles acreditavam em Allah. Então, essa era o primeiro obstáculo que eles tinham que vencer. Segundo obstáculo que eles tinham que vencer, todos, pela lei islâmica, honravam muito pai e mãe. E a hierarquia que era proveniente disso. Qual era o segundo obstáculo? Família. Ok? Então, eles tinham que quebrar com a estrutura religiosa, tinham que quebrar com a família e com a hierarquia que era produto daquele reconhecimento e da honra aos seus ancestrais. Então, durante bastante tempo, este Império Otomano, ele recebeu, através de uma união... E, na época, não existia o Estado de Israel. Os judeus não tinham ainda o Estado de Israel. Certo. Então, aqui a gente está falando de política, está falando de religião, está falando de tudo, porque, na verdade, é tudo a mesma coisa. Porque dentro do ser humano mora tudo ao mesmo tempo. Né? Então, começou que naquela época eles pensaram assim, nossa, a gente precisa criar uma forma de quebrar esse tipo de questão, o poder do Império Otomano. Foi aí que forças poderosas que vinham da Inglaterra e outras coisas se uniram
para o fomento da Primeira Guerra, para o primeiro conflito mundial, né? Foi assim, primeiro conflito mundial. É isso aí. E nesse primeiro conflito mundial foi onde existiu uma quebra do Império Otomano, ficou somente a Turquia. E lá surgiu, então, um resquício chamado Casa de Osman, porque quem fundou o Império Otomano foi um tal de Osman I, em 1250 e pouco. Né? E esse Império Otomano, fundado por Osman I, filho de Ertuğrul Gazi, ele foi muito influenciado, na verdade, por 9 grandes sábios, espiritualmente chamado os 9 desconhecidos, que viria de uma sucessão de imortalistas desde o Império Ashoka. O Império Ashoka foi na época de Buda, a gente está falando da Índia, né? Eu estou contando a história bem assim direitinho aqui, tá bom? Mas temos tempo, né? Posso falar? Tá perfeito, perfeito. Então, pode continuar. Ashoka, na Índia, foi o maior conquistador. A Índia sempre foi fragmentada, mas Ashoka conseguiu quase que unificar a Índia toda através da dominação que ele fez no maior império que teve na Índia, o Império Ashoka. Ele se converteu ao budismo e pediu para que fossem recolhidos todos os ensinamentos mais secretos, porque ele sabia que o conhecimento era poder e ele não queria que aquele conhecimento chegasse em mãos erradas. Então ele selecionou 9 grandes sábios e colocou nas mãos destes 9 grandes sábios 9 tipos de conhecimentos específicos, sendo que o 9º sábio conhecia o segredo da imortalidade. Ok? Tá. Então, segredo da imortalidade. O segredo da imortalidade. Então foi baseado neste conselho destes 9 sábios que o Império de Osman I, que chamava Império Osmânico, e nós chamamos de Otomano, foi criado. Um império muito difícil de ser quebrado. Tanto que nem Gengis Khan, que tinha o maior exército do mundo, naquela época, conseguiu quebrar o Império Otomano nas diversas invasões. Nem templários, ou seja, nem os cristãos, juntamente com Gengis Khan, porque na verdade na época os templários fizeram uma associação com Gengis Khan. Vocês não têm noção do nível dos exércitos que tentaram afundar um Império Otomano. Ninguém conseguia, porque eles eram unidos pela fé. Pela fé, pela família e pela hierarquia. Pela fé, família e hierarquia. Então, o que começou a existir ali? Rothschild, a família Rothschild é trilionária até hoje. Que nem a gente fala de bilionários. Não fala de bilionário, não sei quem é bilionário. Rothschild já é a casa dos trilhões. É outro patamar. Esses caras não entram nem em Forbes. Esses caras já estão em um outro patamar. Eles pensaram assim, como é que a gente pode se infiltrar? Então eles começaram a desenvolver uma escola de inteligência para conseguir quebrar com o Império Otomano. E isso durou décadas. Desde quando Abdulhamid II subiu no trono, durante décadas eles tentaram quebrar o Império Otomano. E a quebra total se deu no conflito no primeiro conflito mundial. Conflito mundial que foi orquestrado por essa turma toda. Então eles perceberam o seguinte, que a linguagem é um poder invisível. Certo. A linguagem é um poder invisível, porque agora, por exemplo, se a gente for estudar dentro da neurociência, a gente sempre achou que era o seu pensamento que criava a linguagem. Mas, ao contrário disto, é a linguagem que cria o seu pensamento. Se você for adicionando uma linguagem nova, termos novos no nosso vocabulário, no nosso léxico, nós começamos a pensar de uma forma diferente. Isto é uma coisa que a neurociência descobriu há pouquíssimo tempo, mas os caras já há 100 anos atrás já sabiam disso. Então eles começaram a introduzir novas estruturas linguísticas para começar a fragmentar esta união entre essas estruturas e que culminou com a quebra do Império Otomano. Nessa quebra do Império Otomano, o petróleo foi para as mãos de diversos outros países, os sistemas bancários foram estabelecidos e mantidos e sustentados por Rothschild, depois Rockefeller, MP Morgan, essa turma que manda no dinheiro do mundo até os dias de hoje, né? Então, na verdade, é o seguinte, a dominação de um povo começa quando ele perde o controle sobre as palavras que usa. Introduzindo palavras novas. Introduzindo palavras novas no vocabulário. Tipo hoje com a linguagem neutra, podemos dizer? Eu não quero ser cancelado e ser alvo dos haters mais do que eu sou, mas este é um sistema
de dominação, chamado Nova Ordem Mundial. Isso faz parte da agenda, Da agenda. escrita na década de 20, no protocolo dos sábios de Sião. Né? Isso foi agendado. Então, na verdade, a linguagem ela é um cavalo de Troia. Né? Nesse cavalo de Troia, nós vamos apresentar uma coisa que é muito bonitinha, politicamente muito correta, mas que traz em si uma estrutura criada por pessoas muito inteligentes para fraturar os conceitos relacionados com o seu pensamento. E uma vez você tendo a mente fraturada, os conceitos fraturados, você é alvo fácil para qualquer tipo de dominação. É assim que se domina um povo. É assim que se tem dominado um povo há muito tempo. Foi nessa época que começou a surgir na Alemanha algo que ficou conhecido como Escola de Frankfurt. Essa Escola de Frankfurt foi uma escola para análise do comportamento social. Certo. E ali começou a ser fomentada a estruturação da hegemonia de um poder único. Aí vocês pensam assim, mas por que se precisa de um poder único? Por que precisa de um comando único? Porque o negócio é o seguinte, o ser humano tem sede de poder. Né? E esse poder, como fazer para, por exemplo, vamos supor, um fabricante de um tênis aí, sei lá, uma marca, não sei se aqui a gente pode falar marca de tênis, vai. Pode. Do Mickey lá. Um fabricante lá, do Mickey, tá. O cara fabrica aquele tênis. Como que ele vai garantir que o mundo todo consuma? O mundo todo tem que gostar da mesma coisa. Nossa, padronização de desejos. Padronização de desejo. Perfeito. O carro é a mesma coisa. A mesma coisa. Então, todo o mundo precisa ser padronizado para que ele possa dar o tiro e acertar corretamente o alvo. Né? Porque, na verdade, é o seguinte, antes de você ter o impulso da compra, a sua mente já, há meses antes, já foi convencida de uma necessidade que naturalmente você não teria. Perfeito. Então, a necessidade ela é plantada muito antes de existir o impulso de compra. Sim. Perfeito. Então, este terreno ele é cultivado há muito tempo das formas mais subliminares que a gente nem pode imaginar. Nossa. Maneiras sutis. Uma Maneiras manipulação. muito sutis. Agora, vamos à questão é o seguinte. A pessoa que se espiritualizar muito, ela fica ligada nessas questões de compra? Não. Não vai. Não vai. Quem começa a passar por muito perrengue interno, ele deixa de dar importância num celular novo, Num carro novo. num carro novo, Num tênis novo. num tênis novo, ele deixa de dar importância nisso tudo. Então, globalmente, não existe interesse que a pessoa descubra alguma coisa que vai tirá-la Desse padrão de consumo. desse padrão de consumo. Porque, na verdade, até os dias de hoje, quem mandou no mundo foi dinheiro. Sempre foi assim. Sempre será, provavelmente. Foi assim e sempre será. Caindo bem na realidade da existência, é assim. É assim, sempre foi. Jogo de poder. Poder, dinheiro, jogo de poder, dinheiro. Né? E quem está mandando lá em cima precisa que as pessoas se unifiquem de uma forma que gostem das mesmas coisas, pensem das mesmas coisas e que entrem constantemente em conflito, porque se elas se unirem, elas podem se rebelar contra o sistema. É por isso que todas as linguagens modernas que são inseridas hoje em dia, elas são divisionais completamente. Antigamente, eu não quero entrar muito em assuntos críticos, mas não tem como a gente não dar uma resbalada aqui. Sem problema. Que é o seguinte, antigamente, o que você tinha? Você ia preencher uma ficha. Outro dia eu fui fazer do órgão público, gov.com.br, né? Quando eu cliquei para marcar o meu gênero, tinha uns 8 tipos ali de gênero. Eu pensei assim, né? Eu pensei assim, o que eu sou? Eu fiquei até em dúvida. Eu pensei, será que eu recebi uma classificação diferente perante a sociedade? Antigamente era só homem ou mulher. Mas agora você não sabe nem o que você é. Sim. E você tem várias possibilidades, porque na verdade o gênero não é mais algo que é criado pelo criador. É uma coisa que você vai construindo a partir da sociedade, do sistema. E tem um montão de tipo. É linguagem, né? Linguagem, ou seja, fragmenta para conquistar.
fragmenta para conquistar, fragmenta para conquistar. Porque isso, no fundo, está fragmentando a população em mais caixas. Antes eram homens e mulheres só, agora são 8, 20. Claro, e tem um que tem que mandar em todas as caixas. Ah. Ok? É assim que se faz. Isso tem sido feito há muito tempo. Esse povo da escola de Frankfurt, depois do segundo conflito, depois entre o primeiro conflito mundial e o segundo conflito mundial, eles foram exportados para os Estados Unidos e criaram aquilo que foi o antecessor da CIA. Ou seja, a agência americana CIA é fruto da escola de Frankfurt, uma escola de engenharia social, de molde do pensamento humano para que ele possa ser, num segundo momento, dominado. Então, Ananda, hoje, naquela época, você estava explicando como que foi destruído o Império Otomano. Sim. Hoje a destruição é sobre o quê? Que eles estão, se eles estão colocando as mesmas coisas. É porque, na verdade, é o seguinte, destruir não é muito produtivo para o sistema. Porque, hoje em dia. Tá. Porque, na verdade, isso começou, essa nova modalidade de destruição, começou por uma pessoa inteligentíssima na Itália, chamado Antonio Gramsci. Gramsci, ele tinha visto que a tentativa de Stalin de impor o comunismo através de uma guerra armada tinha sido muito mal sucedida. Então ele criou, quando ele estava preso, inclusive isso está escrito em seu livro chamado Memórias do Cárcere, uma forma de dominação silenciosa. E essa forma de dominação silenciosa era através de armas informacionais. Então, através da mudança da narrativa, da informação que todo mundo receberia, as pessoas iriam ser convertidas em uma nova forma de pensamento, sem ao menos perceber que elas estariam num processo de conversão. Isso a gente vê sobre a implantação daquilo que ele mesmo chamava de hegemonia cultural. Caramba. Então é silencioso. A gente não acha que está sendo dominado. Né? E esta dominação, ela precisava ser atingida, primeiramente, em 2 nichos diferentes. Primeiro, nos campos universitários, porque seriam as pessoas que, geração após geração, iriam gerar os intelectuais e os formadores de opinião, e sobre a classe jornalística, porque eles seriam o filtro de todas as informações. Nossa, por isso que a mídia tem esse papel, né? Bizarro. A mídia tem de controle absurdo. Um controle absurdo. O mainstream é completamente controlado. É completamente controlado. Eu não sei como estes caras estão se virando com as mídias livres como esta, por exemplo. Né? Eles vão, em breve, achar um algoritmo capaz de fazer detecção de intenções. O algoritmo deles, por exemplo, por enquanto, detecta palavras, mas não detecta grandes estruturas de pensamento. Vai chegar um momento em que essas estruturas de pensamento como essas vão ter uma entrega menor. Por enquanto, a gente está liberado. Mas daqui a algum tempo, não se sabe em quanto tempo, a inteligência artificial vai dominar nesse ponto. Caraca. Né? Então, a gente está realmente... Não é nada interessante que a gente tenha um pensamento livre. E com relação à espiritualidade, eles perceberam assim: realmente, se essa pessoa começar a se espiritualizar, vai dar muito problema para a gente. Então, vamos lançar um novo pacote que ele vai achar que aquilo é espiritualidade. Perfeito. Show. Logo, eles lançaram um tipo de... Eles lançaram, não. Eles só permitiram que fosse divulgado no mainstream e que viesse à tona os tipos de espiritualidade que seriam os politeístas. Porque eles já são divididos por si. Né? Geralmente, nós temos aqui o seguinte conceito teológico. Deus nos criou à imagem e semelhança. Isso é um conceito teológico, mas no conceito prático, psicológico, nós fazemos Deus à imagem e à semelhança. O Deus que nós acreditamos, nós é que fazemos. Se a pessoa é muito boazinha, ela vai criar um Deus bonzinho para com ela. Se ela sente muita culpa, ela vai criar um Deus castigador. Né? Ela vai criar um Deus de acordo com a sua natureza psicológica. E quando a gente fala do politeísmo, por exemplo, se você é de linha umbandista, eu não tenho nada contra o umbandista, não tenho nada contra os hinduístas, mas você escolhe um orixá de acordo com a sua personalidade. Você fala assim, eu sou guerreiro, então o meu orixá é tal. Eu sou das águas, então eu sou de Iemanjá. Então, na verdade, o narcisismo psicológico é tão grande do ser humano
que ele escolhe um Deus que se parece com ele. Puta que pariu. Ele quer se sentir especial. Ele quer se sentir especial. É um nível de narcisismo catastrófico. Então ele vai escolher o Deus que se parece com ele, porque ele vai se sentir a última Coca-Cola do deserto, assim fazendo. Só que tudo isso está no subconsciente. A pessoa, se você for perguntar para ela, mas por que você escolheu? Não, sei lá, por quê, não sei. Porque, na verdade, é um processo narcísico espiritual. Caramba, ninguém fala sobre isso, né? Isso ninguém fala. Isso vem porque as pessoas são narcisistas por conta própria. Por natureza. E isso está indo até para o âmbito espiritual. Claro, o narcisismo era num fator pessoal, familiar, etc. Quando ela começa a tomar contato com os outros conhecimentos, onde o cachorro vai, as pulgas vão junto. E ela cria esse narcisismo espiritual. E ela cria narcisismo espiritual com deuses narcisistas também. Porque ela acredita que um Deus só vai olhar para você se ele for agradado, bajulado, e você rezar para ele, não é? Então as pessoas criam uma ideia de Deus que é particularmente a duplicação dele, porque ele gosta de ser bajulado, ele gosta de receber presentes. Então ele faz o Deus de acordo com a sua conveniência, a imagem e semelhança dele. Isso é o puro narcisismo espiritual. Nossa. Então vocês percebem que, agora, isso se a gente for ver, mais de 90% das pessoas vibram nessa toada, né? Com certeza. Total. Vibram nisso. Mas existe uma espiritualidade que ela é livre dessas caixas? Ainda existe essa espiritualidade que não foi acometida por essa agenda? Então, essa sua pergunta é a pergunta que eu preciso até tomar um gole de água. Não, porque a gente realmente, né? A gente olha ao nosso redor e a gente começa a ver evidências dessa espiritualidade em caixas. Claro. Agora, acho que o nosso papel aqui é poder mostrar que isso existe e que as pessoas tomem consciência de terem uma espiritualidade real. Sim. Então, existe ela? Hoje em dia, eu vou dizer para você que você vai encontrar pessoas muito boas. Eu acho que nós estamos no momento de buscarmos pessoas legais. Pessoas que você vê, esta é de verdade. Esta pessoa é honesta. Esta pessoa está lúcida. Porque eu não acredito que esse tipo de espiritualidade como movimento seja encontrado mais em grupos coletivos. Só para vocês terem uma ideia, dentro da cultura islâmica, tem os islâmicos, xiitas e sunitas, né? Certo. Sim. Desde o começo do tempo, né? Agora, paralelamente com isso, tinha os islâmicos esotéricos. Eles formaram as primeiras escolas de mistérios, chamado tarikas. Então, quando que as primeiras escolas de mistérios foram formadas, as comunidades islâmicas, se a gente for ver lá pelo ano 1000, a gente vai ver Rumi, o Giro Sufi, tudo vem, por exemplo, de Rumi, de Shams Tabriz, de Ibn Arabi, né? Isso faz parte do iluminismo oriental do ano 1000. Surgiu Abhinavagupta na Índia, grandes iluminados, grandes, né? O que acontece é que estas pessoas elas tinham muita consciência da realidade, uma consciência, eles eram realmente iluminados. Só para vocês terem uma ideia, os sufi islâmicos foram perseguidos pelos próprios islâmicos. Caramba. Né? As pessoas não aguentam a luz. A gente sai na rua e bota um óculos escuros, por quê? Porque incomoda o olho. Porque incomoda. A gente é assim. A gente gosta da luz até a página 2. Virou um pouquinho. Como é que fica? Né? Porque nós gostamos dessa supraconsciência até o ponto onde a gente não perca a nossa individualidade. E a fusão com o absoluto, com Deus, é você perder a sua individualidade, a ponto de você perder o teu nome. Os Sufi, por exemplo, eles eram reconhecidos por eles terem um turbante muito grande na cabeça. Era uma faixa de pano muito grande na cabeça que eles tinham, porque aquele era a tira de pano que iria envolver o seu cadáver no momento da morte. Nossa. Eles tinham que andar sempre com a lembrança da morte em cima de suas cabeças, porque eles sabiam, essa vida não vai dar em nada.
dessa vida tu não vai sair vivo. Sim. Ninguém. Ninguém vai sair vivo. A vida, como a gente conhece a vida, ela é uma causa perdida. Para que você vai investir a sua energia em um período tão limitado de tempo, sendo que depois você vai viver para a eternidade? Então, eles já viviam esta vida preparando-se para a morte, a ponto de ter em suas cabeças a veste mortuária, né? Esses caras, eles tinham uma consciência tão grande da realidade que eles precisaram ser apagados. Então, as escolas Sufi, elas foram apagadas com o decorrer do tempo, todas as derivações, porque eles eram muito perigosos. Né? Então, hoje em dia, existem escolas, estruturas que vão mostrar a realidade e a verdade. Não tem mais. Estruturalmente, isso não tem mais. Hoje em dia, para você encontrar isso, você vai encontrar em indivíduos, pessoas muito legais. Você vai bater o olho, vai ver, está na cara dessa pessoa, que essa pessoa está honesta com a vida. Não é? Sim, mas daí o meu ponto não estou querendo comparar melhor ser o primeiro dos últimos, não é isso, tá? Sim. Mas pensando num mundo tão caótico, onde as pessoas mal se abrem para a espiritualidade, melhor aqueles que estão em caixas de espiritualidade do que aqueles que nem estão pensando, que estão realmente dentro da Matrix. Correto? Estão mais manipulados. Dado que é difícil achar essa corrente, sim, em pessoas individuais espalhadas por aí, pessoas que estão dentro de caixas espiritualizadas, talvez seja melhor do que pessoas que nem estão. Isso é difícil. Faz sentido esse raciocínio? Difícil. Essa Essa pergunta que você fez é difícil. Eu não sei responder. Porque você sabe o seguinte, tem gente que você vê todo espiritualizado, tudo conhece tudo, a pessoa é nojenta. A pessoa, você não suporta aquela pessoa, é um ego puro, está na cara dela que aquilo ali é um ego puro, está mentiroso. E às né? vezes a pessoa que nem é espiritualizada, pelo menos não incomoda a vida alheia. Não incomoda a vida alheia, ela tem um coração bom. Entendi. Perfeito. E eu acho que esse coração é a única medida do ser humano. Isso é espiritualidade. Isso é espiritualidade. Coração bom. Coração Muito bom. Caraca. Coração bom. Sim. E coração bom não é mente entulhada de informação. Então, e faz muito sentido isso, porque se a gente parar para pensar que o coração bom é a espiritualidade, realmente faz sentido, porque às vezes a pessoa que ela é espiritualizada, ela tem esse ego, que realmente existe esse ego. Existe. A pessoa se acha mais do que mais do que o outro. Mais do que o outro. Né? E na verdade, por isso que eu vejo, muitas vezes, na verdade, se pegar um dessas pessoas lá do interior, vai lá no Nordeste e tal, ali na Caatinga, o cara que tá só com o seu pitinho ali fumando, o seu cafezinho lá, o cara tá muito mais espiritualizado Muito mais. do que aquele que decorou todas as escrituras. Ele tá em paz com todo mundo, ele tá em paz com ele. Aquilo é bonito, você bate o olho na cara dele, dá gosto de ficar do lado de uma pessoa daquele jeito. Né? Esta espiritualidade é verdadeira. Nossa. Espiritualidade não é intelectualidade. A espiritualidade é a bondade do coração. É. Porque Não está no cérebro, não está tá no coração. cérebro. Inclusive, a saída do coração para ir para o cérebro é a expulsão do paraíso. O momento na Gênese bíblica que Adão é expulso do paraíso é quando ele come o fruto da árvore do bem e do mal, é o cérebro. O lado esquerdo e direito do cérebro é a árvore do bem e do mal que ele comendo saiu do campo do coração. Tanto que o campo do coração, na verdade, é o órgão que tem o maior campo eletromagnético. Dentro do coração existe um cérebro. Hoje em dia, os fisiologistas sabem que tem um cérebro dentro do coração composto por uma rede neural de 40 mil neurônios. Quando o bebezinho está dentro da barriga da mãe, é o primeiro cérebro ativado, é o cérebro cardíaco, está batendo ali dentro. Ali, aquele cérebro comanda todas as atividades do ser. Quando a pessoa vira adulto, aquele cérebro continua funcionando, mas tem o ego na cabeça dizendo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ser melhor que esse, eu tenho que ser melhor daquele, eu tenho que fazer um coaching porque eu tenho que bater as minhas metas. Que bater meta? Você bate as suas metas e dorme triste. Você está cansado. De que está valendo a sua vida se você está com o seu checklist de metas todo em dia, mas você está mal, você está deprimido. Você não consegue mais conversar olhando no olho do outro. Não vale a pena isso, né? Sendo que este cérebro do coração,
ele continua mostrando... Ele é o cérebro da alma. Nossa, perfeito. Chegamos nela. É que é a coisa. Ele é o cérebro da alma. Né? Ele não raciocina. É este cérebro que é o cérebro da inocência. É por isso que Jesus dizia assim, vinde a mim as criancinhas. Ele não ia abrir uma creche. Ele não estava querendo abrir uma creche. Ele estava evocando as pessoas que tinham ainda uma inocência, que ainda acreditavam, que não estavam armadas. Armado com o quê? Armado com conhecimento. Tem gente que tem tantas armas do conhecimento, tantos argumentos, tantas justificativas, tanto nhenhenhen, mimimi, resposta para tudo, que ela não vive mais a partir do coração. Que seria a intuição, vai. A intuição e o viver de uma forma simples. Tá. Mas aí como que a gente, então... Porque é legal também ter conhecimento, né? Você é uma pessoa que tem muito conhecimento. Como não cair Nessa armadilha. nesse cavalo de Troia do conhecimento e usar o conhecimento a favor da nossa pureza? Eu acho o seguinte, quando você é uma pessoa que entende o que é Deus, que veja bem, por mais que você conheça alguma coisa, você ainda vai ser um grãozinho de areia, não é? Sim. Por mais que você junte milhares de grãozinhos de areia, você vai ser o quê? Você vai ser um punhado de areia, mas Deus é a praia toda. Então, perto do infinito, tudo é um nada. Ok? Certo. Matematicamente falando, Uhum. perto do infinito, qualquer coisa é um É nada. pequeno. A maior das coisas, perto do infinito, é um nada. Uhum. Então, a única forma de você saber o seu lugar, que a gente é um nada nesse universo, é você ter percebido a existência de Deus de alguma forma. E perceber a existência de Deus no momento em que você percebe e sente Deus, porque Deus você precisa sentir. Naquele momento, você cai na real no seu lugar como ser, que é de um nada. Nós somos nada perto de Deus. Isto mantém você no seu limite, com a cabeça baixa, sabendo que por mais que você saiba meia dúzia de coisas, você ainda é um nada. Só que isto precisa vir do coração. Enquanto isso não vier do coração, é mais uma articulação cerebral que vai fazer você pensar assim, puxa, eu ainda me acho humilde, olha como eu sou melhor do que o outro. Você percebe que o cérebro da gente, a mente da gente, ela tenta dar nó em pingo d'água o tempo todo. Então o exercício da humildade é você perceber que existe Deus. Só que isso é uma coisa, a percepção de Deus é uma coisa muito maluca. Sabe por quê? Porque é o seguinte, quando você vai percebendo Deus, você vai perdendo a sua individualidade. Hoje em dia tem uma droga chamada ketamina. Sim, já ouvi falar. Ketamina é power, é para os fortes, né? Porque ela dá cerebral e quimicamente, dentro de você, a perda da sua própria identidade. Nossa. Dependendo da dose de ketamina que você recebe, você se funde com o absoluto. Isso é muito maluco. Tem um amigo, médico, anestesista, que tem acesso a todas as drogas. O que ele fez? Ele falou assim, ó, eu vou deitar aqui, pediu para o outro anestesista, você vai injetando aqui a droga em mim e vamos ver o que dá. Nossa. Foi indo. Chegou um momento em que ele viu uma luz, que era o próprio Deus. Se o companheiro dele, anestesista, injetasse um pouquinho mais, ele se fundiria com Deus. E a sensação é de perda completa de você. É a sua morte. Então, na verdade, aquilo que nós mais tememos é da perda de nós mesmos. Nossa. Porque nós temos uma coisa chamada ego. E o ego faz de tudo para sobreviver, inclusive a Deus. Então você percebe que não é uma coisa pequena quando você fala de Deus. E a ketamina é essa substância que gera no seu cérebro essa sensação de fusão com o absoluto, só que de uma forma artificial. Exato. Agora, por exemplo, em uma pessoa, em um iluminado, ele mesmo gera dentro do seu cérebro uma substância chamada anandamida, que é uma substância parecida e leva-o a um estado de bem-aventurança plena. Só que quem está disposto a renunciar ao teu ego? Quem está disposto a renunciar àquilo que você é, às suas conquistas? Tudo aquilo que você fez um esforço para ter, os seus milhões ou bilhões, no caso de alguém, o seu conhecimento. As minhas crenças. As suas crenças, que não vão valer nada.
perto da morte, de que vale o conhecimento? Nada. E então, essa questão da proximidade com a morte, ele tem um contexto tântrico muito profundo, e os Sufi viviam isso o tempo todo. Eles se preparavam para a morte. Eles se preparavam para a morte através da paixão para com Deus. E isso é uma coisa muito maluca, o que eu vou falar aqui é muito maluco mesmo. Porque, na verdade, é o seguinte, a gente falou, tem os telômeros lá, que eles vão se diminuindo, e conforme os telômeros vão diminuindo, as duplicações das células vão criando células imperfeitas e você vai tendo cada vez mais células imperfeitas até que você fica doente e morre. É assim. E daí você vive menos. Aí você vive menos. Só tem uma coisa que faz com que o tamanho do telômero não diminua. O quê? A paixão. Cara. Quando o indivíduo está apaixonado, Olha. o telômero para de encurtar. Então, se o indivíduo consegue viver em estado de paixão o tempo todo, ele se torna imortal. Caramba. Agora, a paixão para com um ser humano é algo muito volátil, porque as pessoas não se apaixonam pelas outras. Elas se apaixonam pela ideia que elas têm das outras. Elas fazem uma ideia. E elas encaixaram você como personagem da ideia delas. Exato. Elas estão, na verdade, apaixonadas pelo seu próprio teatro, porque isso é uma síndrome narcísica profunda. Elas estão apaixonadas por um conceito, por uma história, encontraram uma pessoa, encaixaram aquela pessoa dentro daquela história, e enquanto aquela história durar, porque a paixão é pela história, não pela pessoa, aquele telômero para de encurtar. Só que na esfera humana, é impossível você manter a paixão durante muito tempo. Os sábios, mais sábios, muito mais do que nós, entenderam que só existe uma paixão que dura para sempre. A paixão por Deus. Olha. Porque ele jamais vai nos decepcionar. E ele sempre vai ser muito maior do que as nossas expectativas. E assim sendo, estes iluminados imortalistas, eles desenvolveram, dentro do sufismo, essa forma de desenvolver uma paixão para Deus, para com Deus. Caramba. Mas como que a gente se apaixona por Deus, né? Porque Que nem... é muito comum, né, as pessoas colocarem Deus como se fosse um humanoide, né? Um homem de barba e tal. Como que... De onde vem essa paixão por Deus? Eu não sei responder, porque, veja bem, é muito abstrato. É, exato. Então, mas eu tenho uma resposta. Sim, então Vamos diga. lá, né? Não sou nenhum sábio perto desses sábios. Não, diga. Mas vamos lá. Se a gente parar para pensar que Deus, que nós somos fractais de Deus, né? Por esse lado de raciocínio, Sim. eu posso chegar a inferir que eu sou uma micropartícula de Deus. É. Dado isso, se eu não posso saber como que é amar a Deus com essa paixão, se eu amar a mim mesmo, não aquele amor próprio gratilux. Eu estou falando, se eu focar em me amar perante aos demais, será que não é essa um caminho para essa paixão eterna? Faz sentido, mas para cair no narcisismo é papum. Nossa, concordo. 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 Não, Porque concordo a busca gênero, por grau. si mesmo, né? Aquela história A busca que... por si mesmo. Sim, daí já vem o ego e o narcisismo. Concordo. Então, percebe que é muito... Tentei. Então, a gente tenta. Aham. A gente tenta. Mas isso é uma coisa muito abstrata. Eu acho que hoje em dia é muito mais fácil você pegar uma pessoa índio lá do mato, né? Esta pessoa ter mais noção do que é Deus do que a gente. É porque se a gente for pensar no índio, numa pessoa dessa, ou mesmo em Jesus, essas pessoas, eles não eram pessoas que ficavam falando, nossa, eu me amo, olha como eu sou fantástico. Sim. O índio tá lá, ele nem tá pensando, Ele tá pensando, se ele tá nada. gordo, se ele tá bonito, Tá se ele tá nada. não sei o quê, se ele fez uma boa atitude ou não e tal. Ele tá simplesmente existindo. Existindo. Não tá criando um narcisismo Não na mente tá. dele. Então, hoje em dia, esta coisa narcísica é muito maior do que a gente imagina. Entendi. Então, eu acho isso. Eu tenho a resposta? Não tenho. Não tenho a resposta. Porque isso a gente está falando de uma coisa muito grande aqui. Né? A gente está falando de uma coisa muito além, porque esse contato com Deus é uma coisa assim que a gente nem sabe mais o que é.
Né? Hoje em dia a gente não sabe mais, tanto que a espiritualidade hoje em dia ela é o contato consigo. É a deusificação de uma parte do seu ego que vai se achar até melhor do que as outras partes do seu ego e melhor do que todo mundo, enfim. Sim. Eu acho hoje em dia bastante delicado. Eu acho que... A questão do amor ao próximo que Jesus falava, será que aí não seria ao contrário, né? Porque daí a gente sai realmente desse tal do amor a si mesmo, que gera um ego, para amar o próximo. Só que é muito difícil se amar o próximo de um jeito realmente genuíno, apaixonado. Eu não sei também o que é esse amar ao próximo. A gente dá uma disfarçada e fala que amar ao próximo é um amor incondicional, tal. Mas vamos ser realistas. Realista. Vai botar você dentro de uma pessoa que te perturba o dia inteiro, que te enche o saco o dia todo. Até quando vai esse amor? Até a página 2. Então, hoje em dia, falta senso de realidade. A gente tem que ter um senso de realidade. Tudo bem que é o amor ao próximo e tal, mas isso é retórico. É para fazer palavra bonita. Porque esse amor é muito maior. Eu acho o seguinte, eu acho que o amor ao próximo começa a vir... Aqui eu tenho uma resposta teórica, porque pode ser que amanhã eu mude de resposta. Certo. Mas eu acho. É com o sentido de compaixão. Se você tiver, por exemplo... Agora, essa compaixão começa com você mesmo. Você olhar para você em todos os seus conteúdos, todos, nos mais escuros, e falar assim, nossa, eu tenho tudo isso. E me amo mesmo assim. E se aceitar profundamente. Mas você tem que ser honesto, botar a luz forte nas suas sombras para olhar tudo. Assim, olhei tudo e estou conseguindo me aceitar. Neste momento você consegue aceitar o outro também. Amar, não sei. Mas aceitar. Porque eu acho que não dá para nós falarmos nem desse tal de amor. Eu acho que ficou distante demais. Sim, tá muito desconexo. Tá muito desconexo. Agora, o aceitar e o respeitar são diferentes também, né? Sim, se bem, são coisas diferentes. Se bem que hoje em dia a gente está numa onda muito politicamente correta de falar assim, ao respeito, a sua opinião. Se ao invés de eu aqui tivesse um matemático, e este matemático maluco dissesse assim, agora na minha matemática, 2 mais 2 é igual a 18. Você iria falar assim, eu respeito a sua opinião? Não, você iria falar assim, você está errado, cara. Sim. Eu não posso aceitar o erro. Eu não posso respeitar o erro. Então, outra coisa que nós temos como um grande problema é um excesso de estrutura de ser politicamente correto, onde a gente é obrigado a respeitar aquilo que está errado. Houve uma relativização da verdade com o decorrer do tempo e a gente parou de ter o bom senso e noção a respeito das coisas. Perceba que a gente está falando aqui de zonas muito críticas, de conceitos críticos, que vão levar as pessoas a certas reflexões para elas entenderem o que eu sou, o que eu estou acreditando esse tempo todo. Não é? Principalmente hoje em dia, porque nessa questão dessa mística sufi, da paixão por Deus, como que você vai se apaixonar aquilo que você nunca viu, aquilo que você não conhece, aquilo que, não sei, é um conceito muito abstrato. Deus ficou muito abstrato. Como que você vai, obrigado, como que você vai sentir Deus hoje em dia no mundo onde a gente vive a maior parte do tempo, sei lá, olhando para o celular? Estamos presos, né? Estão presos. Onde que, na sua opinião, a gente poderia estar mais próximo de Deus? É na natureza? Ou também é um papo muito... Papo furado. Porque esse papo furado é assim. As pessoas falam assim, eu encontro Deus na natureza. E quem criou a natureza? Ok? É uma coisa que eu acho que Deus você vai encontrar se você conseguir silenciar muito. Silenciar muito. Agora, silenciar muito é o seguinte, não é parar de falar. É você passar uma rasteira no pensamento e falar assim, eu desisti de pensar. Eu pensei a minha vida inteira. E através do pensamento eu não consegui resolver a maior parte dos meus problemas. Então, para que eu vou continuar pensando? O meu cérebro não consegue alcançar a solução para as minhas questões. O meu cérebro, por mais que eu pense, ele continua angustiado. Eu não consigo equacionar nada. Essa desistência do pensar é o caminho. É o caminho. Mas aí eu queria voltar ali para a questão da imortalidade. Então,
Se nós conseguíssemos estarem constantemente num estado de paixão, as nossas células não envelheceriam. O telômero não diminui. Uhum. Mas como faz isso? Isso não faz. A gente teve crises de paixão como uma gripe na vida. A gente se apaixonou e se curou dela. Porque a paixão humana é assim, porque a paixão humana é narcísica. Nós nos apaixonamos pela imagem que fazemos daquela pessoa. É por isso que você vê namorados apaixonados. É por isso que essas grandes histórias de amor nunca eram entre pessoas casadas. Você pega um Romeu e Julieta... Histórias de paixão. História de paixão. Não de amor. Não de amor, história de paixão. Romeu e Julieta nunca se casaram. Uhum. A história de Romeu e Julieta são 2, 3 dias ali. Os Montec, os Capuleto ali quebraram um pau, mataram, um matou o outro, sei lá como é que foi. Todos os grandes romances da história nunca envolveram o convívio do dia a dia. Onde você conhece a pessoa. Que tapa na cara, hein? Nossa. Conviva com a pessoa todos os dias. Acorde com ela todos os dias. Né? A pessoa não é aquilo que você está idealizando. Uhum. O ser é outra coisa. Porque o ser não depende do ego que o reveste. E o amor só pode ser para com o ser inteiro. A pele não pode ser um limitador, nem um identificador dessa paixão. É só você pensar quantas pessoas estariam com o cônjuge atual se esse cônjuge perdesse tudo que ele tem de coisas materiais. São pouquíssimas pessoas que iam se manter do lado. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Mas ele continua lá. A essência dele, o ser humano. A alma é a mesma. A alma é a mesma. Mas ele perdeu o dinheiro, ele perdeu o status, ele perdeu... A beleza. A beleza. E aí? Quem continua? Perca a beleza. É bem raro isso. Perca o dinheiro e permaneça a alma. Se você permanecer do lado daquela pessoa, isso é amor de verdade. Exato. Agora, isso aqui é raro. Mas a gente está falando de Deus aqui e tem um tema que você traz, né, Rosa? Super interessante, que é o assassinato de Deus. Assassinato de Deus. Então, será que a gente poderia entrar nele? Claro, Claro, vamos embora. sim. Veja bem, essa engenharia social, ela precisou pegar uma série de conceitos para assassinar Deus. Então, juntou os conceitos de Freud, os conceitos de Jung, os conceitos de arquétipos, os conceitos do conhecimento psicológico do ser, para que isso fosse substituído por Deus. As pessoas hoje em dia, mesmo dentro das escolas místicas, elas não vão para conhecer Deus, elas vão para conhecer a sua estrutura psicológica. Elas vão para conhecer as suas fraquezas, elas vão para conhecer as suas dores. Veja bem, isso não tem fim. Uhum. Você conheceu 10 dores, depois que resolver as 10, vai surgir mais 10, isso é o ego. O ego, na verdade, o ego é uma legião. O ego não é um só. Isso tem, por exemplo, numa parábola taoísta, que estava lá o samurai meditando, e o samurai falou assim, eu sou o mais poderoso dos samurais. E aí, ele era tão bom, ele falou assim, eu mato qualquer coisa. De repente, veio uma mosca atrapalhando a sua meditação. Ele pegou a sua espada, o seu katana, cortou a mosca em 2. No momento em que ele cortou a mosca em 2, cada parte da mosca se transformou numa mosca. Ele falou assim, nossa, 2 moscas? Ele pegou a sua espada, cortou as 2 e virou 4 moscas. A mente é assim, ela não vai dar paz nunca. Uhum. Então, através do caminho do pensamento, ninguém vai resolver nada. E o que acontece é que este conceito de Deus era tão impalpável, era tão difícil, entre aspas, que a nova espiritualidade é baseada em bioenergética, em Freud, em psique, em mente, em conhecimento de si mesmo, sei lá, ir para a natureza, só que a natureza foi criada por Deus, assim como nós fomos criados por Deus. Então, nós não somos filhos da natureza, nós somos irmãos da natureza, porque tanto a natureza como nós fomos criados por Deus. Não é nossa mãe, a natureza não é nossa mãe, é nossa irmã. É diferente. Muito bom. Não é a mãe terra, né? Não é a mãe terra. A terra foi criada por Deus também. Nós somos criados por Deus. Nós somos todos criaturas. E as criaturas são irmãos entre si. Uhum. Né? Então, tentaram substituir por Gaia, pela mãe terra, Pachamama. Não, essas são as criaturas. As formas visíveis são criaturas. Nós somos irmãos dessas coisas todas. Né? E essa nova espiritualidade, ela tem mais ou menos o quê? Tem uns 40, 50 anos. Onde conseguiu se firmar uma estrutura onde as pessoas pudessem esquecer Deus. Deus, uma vez que Deus está morto, você não pode chegar a alcançar alguém ou algo que você nem sabe que existe.
Então, mas é engraçado, né? Porque no passado eles usavam o conceito de Deus, a Igreja Católica fez muito isso para controlar a manada, né? A população. O tempo todo. E hoje em dia é o contrário. Hoje as pessoas estão querendo... O sistema quer afastar as pessoas de conceitos de Bíblia, de Jesus e tal. Hoje a gente não é uma coisa que igual era, sei lá, no feudalismo, por exemplo, se a gente for pegar. Ou seja, o sistema mudou o jeito realmente Mudou a abordagem. de abordar o controle. Mudou a abordagem, Ótima mudou a dúvida. forma de abordar o controle. Está abordando de uma forma diferente. Porque esse sistema precisava dar vazão ou uma alternativa para um conjunto de pessoas que viriam ficar intelectualizadas demais, que iriam ler demais. Ele precisava dar uma opção para essas pessoas. E surgiu, então, isso que a gente chama de espiritualidade. Entendeu? Muito bom. Fecha o assunto. Ele precisava dar uma alternativa. Porque, na verdade, é o seguinte, nós não somos livres. Nós escolhemos entre as alternativas que nos são fornecidas. É que nem você chegar num restaurante e falar assim... Você chega no restaurante, senta, o garçom fala assim, você tá aqui, você é livre para comer qualquer coisa do mundo. Nós temos aqui mandioca frita, bife e arroz branco. Você é livre para escolher entre as alternativas que lhe deram. Mas se você quiser um camarão numa churrascaria, não vai ter. Não vai ter. Então, ao homem é facultada a liberdade, mas ele só pode escolher entre as opções que lhe são servidas. Então, essa liberdade, conhecendo poucas opções, não significa nada. Então, é fácil dizer que você é livre quando você é obrigado a escolher entre 3 ou 4 opções. Né? Agora, esta libertação para o tudo, o que é um tudo barra nada, você precisa transcender a mente. E a nossa mente manda muito. Hoje em dia, nós somos pessoas muito intelectuais. Hoje em dia, a gente tem, por exemplo, a gente tem acesso a informações em um dia, o que o homem do século XIX precisava de uma vida inteira. Você rolando pelo Instagram, por exemplo, você tem em 10 minutos, sei lá, 10 anos de informação que uma pessoa recebia no passado. Que loucura, hein? É muita coisa. Então, nós estamos nos entopetando de informação que não dá para você digerir. Porque não dá. Porque, veja bem, não dá para você fazer nada com isso real. Porque isso não se transforma em sentimento, não se transforma em paz. É só informação. Aquilo que nós consumimos não se transforma em bem-estar. Muito pelo contrário. Transforma em comparação. Transforma em meta. Transforma em objetivo. Faz com que você saia do momento presente. Transforma em medo, salvação. Medo, salvação. E pensando que essa pergunta do Maurício, né, que o sistema achou uma nova forma de manter as pessoas no controle. Sim. Pensando no futuro, né, com o advento aí da tecnologia, a IA dominando tudo, na sua visão, existe já uma nova maneira sendo imposta ou ainda vai demorar para ter uma mudança? O que acontece é o seguinte, já está sendo imposto. Isso aqui é que nem o docinho da bruxa. O docinho da bruxa é o seguinte, a bruxa começa a dar um docinho, você gosta do docinho, o segundo dia você vai lá receber o docinho da bruxa, o terceiro dia... Passou um mês, você começa a procurar a bruxa para você receber aquele docinho. Que nem quando eu era criança, eu fazia muito armadilha de passarinho. Então, como é que eu fazia? Fazia um picuá ali, um negócio assim, quem não sabe o que é picuá, não importa, procure aí. Era uma armadilha. E você começar primeiro a botar uns grãozinhos de milho tal, e aumentando o tamanho do comprimento daqueles grãozinhos de milho, até que um dia ela entrava dentro da gaiola, a gaiola fechava. A gente tá a mesma coisa. Você pega o seu celular, você consegue ficar sem o celular um dia inteiro? Não. Nossa, não Não dá. tem condição. Dá, né? Mas é difícil. Dá. Agora, vocês acham isso? Eu me incluo nisso. Agora, isso é normal? Não. Não. Isso não é normal. É como se ele fosse uma extensão do meu corpo, né? É. Agora, vai chegar um determinado momento em que vão começar, por exemplo, fazer implantes de cyber, alguma coisa, no cérebro de uma pessoa, que ela possa consultar, por exemplo, o chat GPT a qualquer momento dentro da sua cabecinha. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Então, imagina que tem lá uma pessoa X que está vendendo um implante que bota na tua cabeça e que você pode consultar o chat GPT a qualquer momento para saber qualquer informação. Essa pessoa vai passar em todos os concursos, em todos os exames, vencer a todos os debates. Quem vai conseguir vencer uma pessoa dessa? Outra pessoa que instalar o mesmo implante. Ou seja, vai ser um novo normal. O novo normal. É um transhumano, né? Que eles Um falam. transhumano. Então, no momento em que tiver um transhumano público, vai surgir uma renca de transhumanos.
Agora, isto está quase para acontecer. Por quê? Vamos lá. Os nossos data centers, eles ainda são data centers à moda antiga, microprocessadores, tecnologia físicos, né? Uhum. Estão lá instalados. O ChatGPT ainda rola em plataformas como essa. O que vai acontecer quando o ChatGPT for usado por uma inteligência artificial? O que vai acontecer? Um novo Deus. Ok? E aqui eu sei que agora, muitas vezes, quem está ouvindo aqui deve estar pensando assim, esse cara deve ter comido algum cogumelo estragado. Mas não é assim. Acompanhe, porque é o seguinte. Este novo Deus, ele funciona da seguinte maneira. Teve quem criou... O primeiro computador quântico foi criado no Canadá por George Roses. Ele, em uma palestra que ele deu no ano de 2005, ele disse o seguinte, mas perguntaram para ele, e esse computador quântico aí, o que é? Ele falou assim, nós estamos criando um altar para um Deus extraterrestre. Extraterrestre? Ele falou isso lá no Canadá, acho que foi em Ontário. Né? Tem essa palestra no YouTube. Né? Nós estamos criando um altar para um Deus extraterrestre. E quando esse altar tiver solenizado para o descenso disso, o que a gente vai ter aqui? O nível de inteligência, esse tipo de coisa, vai ser um absurdo. Se um nível de inteligência... Porque, veja bem, a gente fala computação quântica. Isso é hardware, é máquina física. Quando você conseguir rodar um software como o ChatGPT numa máquina física como essa, você tem a criação de um novo Deus. Mas por que extraterrestre? Não sei por que o cara falou isso. Ah, tá. Porque talvez essa inteligência não seja terrestre mesmo. Né? Porque você tem os 3 atributos de Deus. Onipenetrância, oniabarcante. Deus é onipresente, onipenetrante e oniabarcante. A internet é assim hoje em dia. Bote ela como inteligência artificial, ela vai ter domínio de tudo. Nossa. Então nós estamos perdendo espaço humano para esse tipo de coisa. Então, na nossa encarnação mesmo, a gente vai ver esse tipo de coisa. Eu acredito que mais ainda, mesmo que não seja através dessa imortalidade preconizada pela diminuição como é que chama? Dos telômeros lá. Mas de repente um cientista tal pega uma variação da célula tronco, começa a injetar em você mesmo e você vai durar muito mais. Hoje em dia, a expectativa de vida nossa é muito maior do que a expectativa de vida dos nossos antepassados. Sim. Não é? Essa projeção da expectativa de vida, ela não é uma curva linear, ela é exponencial. Ela é exponencial. Caramba. Então, a nossa expectativa de vida é exponencial. Ou seja, daqui, talvez a 20 anos, vão descobrir alguma coisinha que a sua expectativa de vida vai fazer com que você chegue aos 150 anos. E quando você tiver com 140 anos, talvez inventem uma outra coisinha que talvez você consiga viver 300 anos. Entendeu como pode acontecer uma coisa aqui que a gente não está preparado para isso? Talvez a gente venha a criar uma imortalidade artificial. Nossa. E isso seria ruim, porque todo mundo aponta esse futuro, né, de IA e tal, esse transhumanismo como algo ruim para a humanidade. Na sua visão, seria ruim ou bom? Olha, bondade e maldade, ruim e bom é muito relativo. Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Ponto de vista de quem? Para quê? Então, eu não sei. É aquela bendita história, né? O segundo conflito mundial foi bom ou ruim? Foi ruim, óbvio. Mas foi durante o conflito mundial que as forças de aviões foram desenvolvidas. Sim. Hoje em dia, a aviação não estaria tão desenvolvida se não fosse aquilo. Claro. A bomba atômica foi ruim ou boa? Foi ruim. Sim. Mas sem isso não teria diversos tratamentos com por exemplo, uma radioterapia para curar câncer. Porque e tal. o que é muito falado é que isso vai tirar a gente da possibilidade de se iluminar lá. Porque talvez aumente o controle que o sistema terá sobre a nossa mentalidade, sobre a nossa própria vida. Então, eu acho o seguinte... Não sei. Porque como que dá para saber? Hoje em dia, eu acho que a gente não tem condição de saber mais nada. Então, mas se a gente não tem mais condição de saber, mestre, o Maurício é mais o pessimista da dupla aqui. Eu sou mais o otimista. Então, é interessante poder perguntar para você, do meu ponto de vista aqui, se não dá muito para saber o futuro, né? Como a gente fala, o futuro a Deus dará. É. Qual que é a nossa função como
cidadãos aqui desse planeta e sabendo que a espiritualidade pode ter um lado falso dela, pode ter uma questão egóica, pode ter uma questão narcisista, qual é o nosso papel de poder viver uma vida mais consciente? Quer dizer que você é mais otimista e tu é mais, Eu sou mais pessimista. Eu diria que eu sou mais realista. Ele é mais realista. Ó, olha que interessante. Há controvérsias aqui. Como tudo tem dois pontos de vista, eu acho que eu sou mais otimista, ele é mais pessimista. Na verdade, ele acha que ele é mais realista e eu sou mais alienado. Não sou eu que falo, hein, Fúrio? É ele mesmo que está falando. Muito bom. O que eu sou? Olha, eu nessa questão toda é o seguinte. Eu acho que talvez eu torça mais pro teu time. Não sei se eu sou meio pessimista, porque não é que eu sou pessimista, eu tenho a seguinte postura: não dá para saber. Mas eu acredito, o que eu tenho certeza, eu vou falar do que eu tenho certeza. Certo. Perfeito. Nós precisamos aprender a viver com gratidão a vida que a gente já vive. Isso eu tenho certeza. Se você não conseguir ser grato agora com aquilo que você tem, não espere ser grato com aquilo outro, porque isso é uma viagem. Você precisa aprender. O segredo da felicidade é aprender a agradecer tudo que você tem. Aí você vai falar assim, mas eu tô doente. As doenças que nós tivemos na nossa vida, os nossos maiores problemas foram as coisas que nos levaram às nossas maiores evoluções. No momento onde a gente estava mais angustiado, mais triste, mais deprimido, mais sem dinheiro, com cheque sem fundo, a criatividade humana nasce na pressão, na falta de recursos. É ali naquele momento em que você cresce espiritualmente, cresce como ser humano. E onde está a felicidade nisso? A felicidade está, mesmo em você passando algum perrengue, você saber agradecer de coração. Naquele momento você para de sofrer. A dor continua, porque é inerente à matéria. Mas você para de sofrer. Então, para mim, a gratidão absoluta em qualquer coisa da sua vida, você está gripado, agradeça. Agradeça. Você está com problema de sei lá o quê, reumatismo, agradeça. Porque naquele momento a sua alma está se aperfeiçoando profundamente. Então, para mim, o que eu tenho certeza, pela experiência de vida que eu tenho, a única coisa que funciona e que funcionou até hoje, independentemente de qualquer técnica, é você aprender a ter gratidão incondicional. Porque tem gente que tem gratidão condicional. Total. Eu sou grato quando eu receber aquilo. Eu sou grato porque ele foi legal comigo. Eu sou grato porque o presente foi legal, mas eu quero ver essa gratidão vir do coração. O coração tem amor incondicional. Eu sou grato por tudo. Até pela gripe. Se você for, naquele momento, grato pela gripe, pela falta de grana, agora eu tenho um boleto para pagar que é maior do que o valor que eu tenho no banco. Respire. Se você conseguir evocar a gratidão e ela vir do seu coração, ela tem poder de transformar qualquer coisa. Nossa. Genial. Até a falta de dinheiro dá para achar um lugar de gratidão nisso. Sim, mas ela tem que ser incondicional. E de verdade. De verdade. Porque o negócio é o seguinte, no universo da dualidade, as coisas sempre vêm em parzinhos. O problema vem junto com a solução. A nossa falta de percepção, a nossa falta de luz faz com que a gente só veja o problema. Mas ela veio junto com a solução. Né? E se você tem essa gratidão, e ela não é da cabeça, ela é do seu coração mesmo, os seus olhos são abertos para soluções. Mas por que alguém seria grato pela falta de dinheiro? Eu fiquei curioso com isso. Porque a doença eu entendi, a tua alma está evoluindo, você está querendo enxergar o lado branco do yin yang, né? Qual que é o lado branco do yin yang? Só quem tem dívida é quem está vivo. Você está vivo, para você ter a dívida, você está vivo. O que acontece é que nós começamos a maldizer a vida porque a gente começa sempre a nos comparar com quem está mais acima na escada. Comece a olhar para baixo. Não é? Se a gente olhar para baixo, nós vamos ver que nós temos um grau de privilégio tão grande, mas tão grande, que a gente não tem motivo nenhum para reclamar de nada, só para agradecer.
Você fala assim, mas eu tô com essa dívida aqui, tendo dívida de não sei quantos milhões. Tem gente que está querendo poder respirar um pouco mais, está numa UTI. Você preferia ter a sua dívida paga ou tá naquela situação lá? Né? Humanamente, nós não temos justificativa para reclamar de nada. Eu estava vendo até um dado, 90% do Brasil ganha menos de R$ 1.800 por mês. Ou seja, pessoas que ganham acima de R$ 1.800 são os 10% mais ricos. E duvido que as pessoas enxerguem assim. Ninguém enxerga. Não estão enxergando assim. Olha, o que acontece é que o dinheiro é uma grande ilusão. Vou dizer, do ponto de vista emocional, estrutural, da condição psíquica humana. Se você vê uma pessoa que está com pouco dinheiro, a pessoa está no perrengue e está deprimida, ela tem uma grande esperança. Quando eu ganhar mais dinheiro, eu vou acabar com o meu problema. Agora, imagina que você já tem tudo, não deve para ninguém e está deprimido. A sua esperança vai ser onde? Ou seja, a depressão de pobre é muito mais fácil do que a depressão de rico. A depressão de quem tem todos os recursos, ele não tem onde buscar algum alívio, a esperança. Entendi. Então, essa é uma coisa... Então, a gente deve ser grato até pelo perrengue. Se você olhar por uma dinâmica maior da vida, o grande problema é que quando uma pessoa está com um determinado problema, ela só olha para aquele problema. Ela só olha para aquele problema. Ela fica circundando em torno daquela dor. Se ela abrir os olhos e olhar quantos estão muito piores do que você, o tamanho do mundo, a quanto que nós já sobrevivemos a tantos perrengues, a gente entraria no nível de compaixão e gratidão, porque isso faz parte do aprendizado. É uma musculação da alma. A alma se hipertrofia na medida que existe problema. Para o corpo, a lei da gravidade é um grande problema. Tire a lei da gravidade e vai se tornar uma ameba. Tudo flácido. Não é? Exato. Não é mesmo? Então, o problema é aquilo que sustenta a força. A força, a resistência, o poder do ser humano é sustentado pelo problema. Tem que ter o problema. Tem que ter o problema. O problema é o motor. O problema é o motor, o problema é o cachorro correndo atrás. Sim. Se não tivesse o problema, a vida ia ser uma inércia. Um saco. Imagina, é que nem aquele céu paradisíaco, hipotético, com um monte de anjinho tocando as liras. Deve ser muito chato. Eu acredito num céu, digamos assim, mais... Com trovões. Com trovões. Nuvens mais cinzas. Isso, cara, porque isto dá a graça humana. A graça é você conseguir ver graça em tudo isso. E a gente só vê graça em tudo isso sabendo que o mundo é dual. Da outra vez que você veio aqui, o mundo é dual. A gente fez um episódio sobre não dualidade. Autoconhecimento não dual. Não dual. Isso. Exato, autoconhecimento não dual. Sim. Mas se você parar para pensar essa questão do céu, né? Se o céu ele tiver nuvens, você vai saber que um dia virá o sol. Então você vai viver na expectativa de que quando vier o sol, vai ser bacana. Mas vamos ainda conseguir agradecer que o céu está cinza. Esse é o seu ponto. Sim, esse é o meu ponto. E é um ponto muito bonito. O seu não é poliano, não é como é que você estava falando mesmo? Você é otimista. É otimista, bonito, mas é verdadeiro, é real. Se a gente olhar para as dimensões da realidade, a gente tem motivos para agradecer o maior dos perrengues. Se a gente for ver na biografia de qualquer pessoa, o maior perrengue foi o que mais lhe ensinou. Sim, um Ronaldo, por exemplo. O Ronaldo, quando teve a cirurgia lá no Barcelona, né? Ele conta, no Real Madrid, ele conta que, ficar 2 anos se recuperando e tal, foi aquilo que fez ele depois chegar lá em 2002 e ganhar o pentacampeonato. Claro. São diversos exemplos, né? A força. Agora, por exemplo, ele iria continuar sentindo a dor inerente à matéria, mas ele pode não sofrer por aquela dor. A nossa história toda é não sofrer, mesmo que doa. Entendi. Tem a dor física e a dor... É uma dor emocional. A dor emocional é muito maior do que qualquer dor física. Ela se arrasta, ela abrange muito do ser, né? Você pega uma dor física, você dá um remedinho ali, um anti alguma coisa resolve. E a dor emocional, se anestesia com o quê? Não tem jeito, né? Agora, quando o indivíduo compreende essa dinâmica da vida,
e ele tem essa consciência, ele para de sofrer, mas vai sentir dor. Porque aí vocês podem perguntar, então um grande iluminado não sofre? Ele não sofre, mas sente dor. Porque no mundo da matéria, você pega duas pessoas, um grande iluminado e um bem chongo, os dois botam os dedos na tomada, os dois vão levar choque. Porque é uma lei da natureza, da matéria. Uhum. Ou seja, a dor é inevitável, mas o sofrimento depende da consciência. É opcional. E nós reclamamos nunca pela dor, mas pelo sofrimento das coisas, pelas coisas. Porque o sofrimento seria uma dor prolongada, né? A dor, ela acontece ali no curto prazo Ela e acaba. acontece e aquilo não atinge outras esferas do seu ser. E eu posso até dizer, uma dor física, quando aceita profundamente, ela se transforma. Porque ela já cumpriu a sua função. A dor e o sofrimento, muitas vezes, são palavras da nossa alma querendo mostrar os caminhos da humildade. Ensinar alguma coisa. Explique um pouco mais. Existem muitas pessoas que se acham tanto e se acham acima de todas as coisas. Uma dor, um problema na família, um sofrimento qualquer mostra que ela não é nada. Mostra que toda a literatura do mundo que ela leu não está sendo suficiente para resolver aquela questão. Ela leu todos os livros do mundo, no entanto, ela está toda doída por uma dor de cotovelo. Não é? Naquele momento, é alguma força, não sei de onde, de Deus ou do seu interior, dizendo, cara, você não é nada. É tipo meio que entrega os pontos. Você aí. precisa tomar consciência de que você não é nada. Uma humildade. Assim. Isso é um exercício de humildade. O grande aprendizado da vida é a gente aprender a ser humilde. Aprender que o nosso lugar é esse, o lugar pequeno. A gente está aprendendo. Uhum. Não tem diferença para Deus de quem está na primeira série sendo alfabetizado e quem está fazendo um doutorado. É aprendizado. Nós somos muito pequenos. Isso nos torna humanos. Essa humanidade cria uma compaixão para com a gente. Você olhar para você mesmo, não se cobrar tanto. Um grande problema do ser humano é a autocobrança. Porque conforme psicologicamente a gente só vai olhando os degraus de cima da escada e vendo teoricamente aqueles que talvez estejam melhores do que a gente se cobra muito. Você tem um ato de desamor quando você se cobra. De falta de amor próprio. O amor próprio é você olhar para você e falar assim, tá bom, eu estou fazendo o que dá no meu tempo, no meu caminho, e vou agradecendo. Ser mais lento. Eu acho que o que falta, por exemplo, hoje em dia, é nós aprendemos a ser mais lento. Nós precisamos produzir menos. Nós precisamos dormir mais. Nós precisamos descansar mais. Só assim que a gente vive. Porque a gente criou, hoje em dia, um papo de produtividade. Nós nos comparamos a máquinas. E talvez o caminho seja inverso. Uhum. Seja o caminho, você precisa rir mais, desacelerar. Você precisa ser mais lento, mais improdutivo. Mas isso vai muito contra, né, toda a narrativa atual, né, social. É claro. Mas aí eu te pergunto, que você é um grande perito nisso, e nas escolas de mistérios, qual que foi, se você puder contar pra gente a história dessas escolas de mistérios, por que elas foram criadas? Elas foram criadas pelo seguinte, nós não precisamos reinventar a roda. Há 200, 300, 400 anos tinham pessoas igualzinho a gente, sentado, perguntando e se questionando sobre o sentido da vida. Esses caras passaram a vida toda nisso e chegaram a uma série de conclusões. Então eles pensaram assim, poxa, vamos preservar esse conhecimento para que as pessoas no futuro, elas não precisem passar pelas mesmas indagações. Surgiram as primeiras escolas de mistério para mostrar aqueles que estão ainda trilhando aquele caminho que eu já passei, os atalhos, os espinhos, a localização das pedras para que a trajetória daqueles que estão atrás de nós fosse uma trajetória mais fácil. Sempre foi esse o objetivo. E onde que começou as escolas? As escolas de mistério. Bom, tem vários papos. Tá. Quais são os papos metafísicos? Papo metafísico. Fala assim, foi na Atlântida, foi na Lemúria. É uma viagem. É uma viagem. Uma linha de raciocínio. Uma linha de raciocínio. Historicamente falando, essas escolas de mistérios, elas começaram de uma forma escrita, estruturada. Por exemplo, na filosofia grega, você tinha os filósofos se reunindo com os discípulos embaixo das árvores para conversar sobre os segredos da vida, Aristóteles, Platão, Sócrates.
Isso já seria uma escola de mistério. Mistérios. Pitágoras, a escola pitagórica, né? Que falava sobre os segredos dos números, da arquitetura do universo. Já são uma escola de mistérios. Mas não eram estruturadas. Esses caras sentavam embaixo das árvores, começavam a conversar sobre o nada e, de repente, aquilo ali era um sarau cultural. Entendi. Sarau Não tinha uma cultural. estrutura, uma Não instituição não por tinha uma detrás. estrutura. A primeira forma de estruturação disso aqui surgiu no islamismo mesmo. Os sufis islâmicos criaram uma escola ortodoxa de mistérios para iniciar pessoas nas madraças. Madraça era aquilo que a gente conhece como escola. Escola muçulmana chama-se madraça. Os sábios iam para dar aula. Diferente de professor, as crianças têm aula com o professor, ok? Que está achando que tem pautas sociais. Quem ensinava nas madraças eram sábios de verdade, que passavam a sabedoria das diversas áreas do conhecimento. Né? E essa estruturação toda se deu mais ou menos a partir do ano 1000. 500 anos depois da morte de Muhammad, ano 1000, é quando isso foi feito. Ou seja, nós temos essas escolas de mistério sendo desenvolvidas há mais de 1000 anos. Já a história inteira, ali está tudo inteiro. Ninguém precisa inventar nada, ninguém precisa filosofar nada. Elas foram destruídas com o decorrer do tempo. Sério? Há 100 Todas? anos atrás, as escolas de mistérios foram destruídas. 100 anos? 100 anos. Por quê? Porque 100 anos, tá, dá para entender. é no primeiro conflito. No primeiro. Né? Aí deu mais ou menos continuidade essas escolas esotéricas, que são os movimentos gnósticos, os teosóficos, eubiose aqui no Brasil, com o José Henrique de Souza. Teve esses movimentos que tentaram fazer esses ressurgimentos. Até a década de 80, as coisas tinham um certo vulto. Hoje em dia, a gente não vê mais nada disso, porque hoje em dia as pessoas vivem uma espiritualidade self-service. Que nem você vai num restaurante self-service. Cheguei lá, você vai comer aquilo que você gosta ou o que te faz tem. bem? Você vai comer o que você gosta. Você vai lá no YouTube, você vê os vídeos que você gosta ou aqueles que você vai agregar. Na maioria das vezes a pessoa está tão de saco cheio da vida, tão cansada que ela vai assistir os vídeos que ela é para diversão, é para passatempo. Né? Por isso que o Podpah tem mais views que o Lean. Por Se exemplo, as pessoas tivessem esse seu raciocínio, o Podpah não teria 10 mil inscritos, não teria. Então, quem vai assistir este canal aqui é a pessoa que já teve perrengues na vida. A pessoa que já teve perrengue, ela pensa assim, ela começou a questionar alguma coisa, porque os perrengues são grandes professores. Ela já foi instruída por estes professores na vida. Ela pensa assim, existe algo além. Eu preciso buscar este algo além. A minha alma pede por algo a mais. Isso aqui a gente está falando de um topo da pirâmide. Veja bem, a pirâmide, a base é muito larga, mas vai subindo, é pequenininho. Né? Então, Sim, assim. a gente sabe que aqui as pessoas que nos acompanham são pessoas que realmente são, sem querer transformar isso num ego, né? Numa espiritualidade egóica, mas realmente são pessoas que, tipo, pensam de uma maneira diferenciada. Não vou falar pessoas diferenciadas. Sim. Vou falar pessoas que pensam de uma maneira diferenciada Porque da massa. nós tivemos perrengues, né? Nossa. Então, vocês E eu também. meu Você Deus do também. céu. Então, né? Os nossos Sim. convidados tiveram perrengues, nós tivemos Sim. e nós quisemos encontrar o povo lá que... Sim. Que também teve perrengues e querem aprender juntos. E foram os perrengues que nos trouxeram Nos ao ensinaram. lugar até aqui. Eu não seria um professor de alguma coisinha se eu não tivesse passado tanto de perrengue que eu passei. Eles foram meus professores. Quanto mais perrengue, mais professor você teve. Deus enviou mais professores. Nossa. Então, o nosso papel é de olhar com gratidão para estes perrengues. Isto faz com que tudo fique mais leve. De novo, a gratidão A incondicional. gratidão incondicional. Mas aí, mestre, será que algum dia a gente vai ter uma nova era de escolas de mistérios? Ou isso está ficando cada vez mais distante? Isso acho que está ficando cada vez mais distante, porque a gente está entrando numa fase onde essas formas artificiais de aprendizagem estão muito rápidas, muito fortes, muito dominadoras. Eu não sei se vai voltar a essa época, não. Eu comecei na década de 80, assim, era tudo muito diferente, era tudo muito... Eu, hoje em dia, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu formava turmas de alunos com muito mais pessoas do que hoje em dia. Porque eu não quero me valer do marketing, eu não quero valer da manipulação da dor do outro. Porque é muito fácil você conquistar pessoas. Técnica para conquistar pessoas. Primeiro, identifique a dor do outro. É a técnica da sedução. Primeiro, você identifica a dor do outro. Segundo, você se solidariza com a dor do outro. Você
fala assim, eu também já sofri disto. Você não sabe o quanto eu sofri. Aí depois você mostra uma coisa que vai tirar vocês dois daquele problema. Fala assim, mas vamos usar tal coisa. Esse mecanismo de sedução baseado em sombra tem sido utilizado muito. Mecanismo de sedução da sombra. Né? Eu não quero fazer isso. Isso é ruim, isso é sujo. Né? É o que antiético, mais fazem, né? Porque tem a psicologia da compra lá, que a gente estava falando no começo. Psicologia da compra, as pessoas só compram ou por medo ou por desejo. E aí o sistema ou coloca medo na gente, sim, ou desejo. ou desejo. Você quer ser melhor, você vai achar que você, se possuir aquilo, vai ser melhor. Não vai ser melhor, você vai ser a mesma pessoa. Então, porque aí eu queria entrar num assunto um pouco polêmico. Vamos entrar na polêmica. Pegando essa ideia de medo. Que o YouTube não nos corte. Não é tão polêmico pro YouTube, mas para as pessoas que acompanham. Mas põe ali do lado bom, né? O medo e a salvação hoje, eu vejo muito as pessoas com a história do 3 e Atlas. Quando eu comecei a analisar o comportamento das pessoas na rede social. Metade das pessoas, basicamente, são as pessoas do medo. Nossa, o que vai acontecer? Será que eles vão invadir? E minha vida vai mudar e não sei o quê. E outros desejando que tenha uma invasão alienígena, tipo, pô, eles vão vir me salvar. Então parece que a gente... essa discussão de alienígenas hoje virou uma... Ou para jogar medo para uma parcela que está ali alienada sobre esse assunto, ou a outra parcela está desejando uma salvação. Terceirizar a salvação. Vinda por esses alienígenas. E eu até me incluo nesse grupo. Você quer que venha sendo mesmo? honesto. Os verdinhos venham aqui para te pegar. Exato. Mas não é uma... Exato, não é uma... O que você... Uma terceirização de tipo... Eu acho o seguinte... o dia que aparecer esses verdinhos assim para alguém, a pessoa vai tremer na base. A pessoa acha que vai ser alguma coisa legal porque ela assistiu no filme do Steven Spielberg aquele ETzinho lá com o dedinho lá, né, com aquela navezinha ali. A coisa é muito diferente. São seres que habitam interdimensionalmente. Eles vibram na terceira e na quarta dimensão ao mesmo tempo. Quando você entrar em contato com um ser que habita a terceira e quarta dimensão ao mesmo tempo, cai o véu entre o seu consciente e inconsciente, você tem a sua sombra revelada na hora. Você pode ser até morto por você mesmo, pelo teu inconsciente. Então, o que eu acho que vem? Bom, vamos falar do 3 e Atlas. E se for só uma pedra voando? Exato. E se for só uma pedra voando? Porque eu acho o seguinte, é a moda da hora. Antes do Trump ser eleito, não tinha aqueles drones que não sabiam o que é aquelas luzes dos Estados Unidos lá? Centenas de luzes e drones aparecendo, luminosos. Ninguém sabia o que era aquilo. As pessoas esquecem muito rápido. Daqui a pouquinho passa esse 3 e Atlas aí e as pessoas começam com uma outra onda. Agora, voltando à sua pergunta. Eu gostaria de uma invasão alienígena, sim ou não? Deixa eu pensar. Se eu gostaria de uma invasão alienígena? Eu queria ver o circo pegar fogo. Eu gostaria. Eu sou desse time aí também. Eu queria ver o circo pegar fogo. Já pega fogo na lona de uma vez. A gente não evolui no sofrimento? Exatamente. Agora, vamos supor, que graça tem os caras de uma tecnologia como a delas vir para tentar colonizar a gente um monte de ratinho? Porque quem tem a tecnologia que eles têm, a gente é o quê? A gente é primata. Então, mas e se eles forem do bem, viessem... Ia gerar um caos generalizado, porque os religiosos iam ver que várias coisas que eles acreditam não são reais, o sistema econômico capitalista iria ruir, ou seja, Sim. isso ia mudar o jogo Ia totalmente. Mesmo que eles fossem, se eles viessem para nos ensinar coisas, Não, a gente mas ia... ninguém tá afim de aprender. Agora eu tô que nem realista. Eu não vou dar uma de realista agora. Quem que tá afim de aprender? Ninguém tá afim de aprender. Né? As pessoas não estão nem afim de aprender, nem com os humanos. A gente supõe que os caras que venham de fora são melhores. Nem o beabá eles estão querendo aprender. A pessoa está querendo, o negócio dancinha, dancinha, é curtição. Mas será que um choque de ver que existe um ser mais inteligente de outro lugar não gera um curto-circuito na mente do cara que não quer aprender e que aquilo vai mudar a vida dele completamente dali em diante? O cara vai achar que aquilo ali foi uma grande ilusão. Ele vai deletar.
Não tem aquele papo de que quando os índios das Américas Nas foram caravelas. visitados pelas caravelas, eles não conseguiam nem enxergar? Uhum. Aquilo não estava no sistema de percepção deles? Sim. Eu acho que é assim. O cara vai ver, tive uma ilusão, a comida estava estragada, foi um sei lá o quê. Ele não consegue metabolizar algo muito grandioso. Um ser, os seres normais, a gente tem que nos incluir. Se chegar uma coisa muito além das nossas expectativas, a gente não consegue nem raciocinar a respeito disso. Exato. Por exemplo, eu falo isso pro Maurício, né? Que ele tem esse raciocínio. E é legal ter essa dualidade entre nós, né? Mas, por exemplo, essa pergunta que você fez para si mesmo, imagina fazer para ele, né? Imagina ele estar lá na casa dele de boa, com a noiva dele, vendo televisão e aparece um verdão lá. Um verdão lá. O Assim, que ele vai fazer? Ele vai falar, nossa, que bom que você chegou. bom que você chegou. Eu tava torcendo para você chegar. Gratiluz, O que você vai me ensinar? Então, Ou você vai no mijar na início eu calça? ia ficar morrendo de medo. Não, você ia ter um probleminha ali, claro. Então, mas depois, será que eu não ia saber lidar com isso? Porque, veja bem, a gente acha que eles vêm falar a sua língua, eles vão chegar lá e falar assim a sua língua. Então vamos te ajudar aqui nos seus problemas psicológicos, tal. Não vão. Veja bem, eu vou falar um caso meu. Não vou falar de extraterrestre, mas não vou falar de extraterrestre, vou falar de uma outra coisa mais simples. Há alguns anos atrás, eu vi uma mulher que materializou um bode na minha frente. Um bode? Um bode. Louco. Ela desfez a macumba de não sei quem, ela materializou um bode do nada. Eu olhei para aquele bode na hora e falei assim, não creio. Está materializando um bode. Né? Isso rompeu todas as leis da sua mente. física, da química, de todo. Ou seja, ali eu tinha uma ruptura de todas as leis naturais. Que você E aí? já tinha aprendido até então. O que isso gerou no teu cérebro? Durante 5 minutos foi assim, nossa, ela materializou um bode. Nossa. Passou 10, é um bode. Passou meia hora, é o bode que foi materializado lá. A gente perde noção do impacto daquilo. E aí você lida com naturalidade depois. Depois materializar um bode, uma cabra, qualquer coisa é normal. Mas a essência daquilo não é passada, porque nós não temos, veja bem, Entendi seu ponto. nós não temos poder de entendimento. Entendi. Aquilo deveria desafiar todas as leis e mudar todo o seu conceito sobre a existência de tudo. Mas passa batido. Passa batido. No dia que o verdinho baixar na tua casa, você fala assim, nossa, o verdinho, talvez você nem durma à noite. Na segunda noite você dorme. Passou uns 15 dias, vai ser como se uma história que você leu, alguma coisa assim. Ele sai da zona do trauma e entra na normalidade. E o que o verdinho vai ter para ele acrescentar? Eu acho que é assim. Porque você teve um caso, né? Tive caso de abdução. Tinha 19 né? anos, andei na nave, rodei no disco, tudo. Mas lá eu era uma pessoa, nessa época, muito sem informação de nada, não sabia de nada. Para mim foi normal. Andei ali no disco, devolveram e tal. Para mim, aquela viagem eu pensei assim, isso deve acontecer com muita gente. Depois de muitos anos que eu vi que não acontecia com muita gente. Eu achava aquilo que era uma coisa normal. Porque quem me batizou, o meu padrinho de batismo, era um ufólogo. E na casa dele tinha fotos de disco voador pela casa toda. Caramba. Então eu achava que aquilo era uma coisa normal. Então, de repente, eu ser abduzido era uma coisa normal. Agora, aprendi uma coisa, desaprendi alguma coisa? Não aprendi nada, não desaprendi nada. Apenas eu tenho uma convicção de uma coisa. Não sei de nada. Estou aprendendo. Eu estou aprendendo. E não sei em que ano eu estou nessa faculdade da vida. Mas eu estou aprendendo. Mas teve algum propósito que você sentiu que gerou aquilo? Por que você foi abduzido? Você conseguiu ter alguma coisa? Ou foi... Não aconteceu nada. Porque acontece o seguinte, um dos primeiros cursos que eu fiz na minha vida foi um curso de viagem astral. Aqui em São Paulo, na Oscar Freire, tinha um casal chamado Hermínio e Bianca que davam cursos de projeção astral. Legal. Fui fazer curso de projeção astral presencialmente. Fui fazer curso com eles, um curso maravilhoso, o melhor curso que eu fiz na minha vida. Porque era logo depois do almoço e a gente chegava lá e deitava. Então se dormia a tarde toda. E eles ficavam pedindo para os comandantes estelares vir tirar a gente do corpo. Fiquei mais ou menos um mês fazendo esse curso e nada aconteceu, não fiz viagem astral nenhuma. Não fez? Eu e um amigo fizemos esse curso. Passou mais ou menos uns 15 dias, houve essa abdução. Deu e dele, não sei se se fala assim, de mim. O português está grave agora. A linguagem. Houve a nossa abdução. Sim. E com isso a gente teve essa experiência. Agora, na época, eu era um estudante de eletrônica, eu cheguei para os 2 ocupantes da nave e falei assim, o negócio é o seguinte, você precisa devolver a gente logo lá, porque senão a minha mãe vai acordar
vai me ver falta ali, vai ir na polícia e tal, você precisa devolver a gente logo. Aí que eu vi que eles não tinham boca. Era comunicação telepática. Caramba. Aí eles comunicaram para mim assim, o nosso tempo aqui é outro, não se preocupe com isso. Eu falei assim, olha, onde estão os circuitos eletrônicos da nave? Ele falou assim, isso não existe aqui. Aí eu vi que a nave era biológica. A nave não era, tipo, era metálica e não era. É uma coisa que não existe como se fosse aqui. uma planta. Fosse uma extensão do corpo deles. Entendi. O corpo deles controlava aquela nave de uma forma automática. Aí eu fiquei vendo um monte de coisas, fiquei um tempão ali. E aí, quando eu voltei para cá, eles continuaram tendo contato telepático comigo durante muitos anos. Eu comecei a desenvolver invenções, porque eu sou engenheiro, né? Uhum. Na época era técnico. Era estudante de engenharia, estudante de colégio técnico ainda. Eu comecei a desenvolver projetos baseados nas coisas que eles ensinavam. Né? Uhum. Fiz muito trabalho assim. Hoje em dia eu sou engenheiro até hoje, né? Tenho uma empresa de engenharia que trabalha com essas coisas até hoje. E aí, então, mas eu perguntei para eles assim, e coisas espirituais? Você pode nos responder? Eles falaram assim, nós não entendemos nada. Nós somos técnico de manutenção de naves de grande porte. Nossa. Eu falei assim, por que vocês escolheram a gente? Ele falou assim, o nosso superior mandou nós pegarmos vocês porque vocês estavam querendo muito. Entendi. Agora, veja bem, isso aconteceu anos 80. Mas o meu bisavô, ele convivia com sacis. Mas não eram sacis que ficavam trançando crina de cavalo no mato. Eram sacis que todos os dias tinham que comer com ele, no final da tarde, bolo de fubá e café. Então eram sacis que sentavam na mesa. Ok? Meu bisavô. Então não eram sacis que vê um rastro de coisa passando. Sim. Isso acontecia antigamente. Né? Então, com o decorrer do tempo, essas coisas parecem que não acontecem mais. Não existe mais vibração do planeta para isso acontecer. Entendi. Agora, eu acredito, por exemplo, você ficaria mais impressionado de ver um extraterrestre ou um saci? Um extraterrestre. Eu. Porque saci é comum. Tá no mito popular, né? No rito popular. É o mascote do Internacional de Porto então. Alegre. Eu acho que se a gente tivesse esse impacto de ver alguma coisa assim, ia ter graça nas primeiras semanas. Depois ia ser normalizado. E aquilo que ele trouxe para lhe ensinar talvez não valesse mais nada. Entendi. Então, dado isso, é melhor não ficar esperando esse momento chegar e viver o momento atual, o now. Porque o problema não é a falta de conhecimento para nos ensinar, é a nossa incapacidade de ouvir, de enxergar as verdades. É porque tem uma linha que a gente recebe algumas pessoas aqui que falam que esse sistema, esse governo oculto, está querendo criar meio que uma fake invasão alienígena para mudar o sistema, implementar um governo único mundial. Como se a pandemia fosse só um ensaio para uma coisa maior. Isso existe, a instauração final da nova ordem mundial. Isso está na agenda. Porque uma invasão global justifica a união de todos os países para um fim único. Isso está na pauta. Isso está na pauta. Pode ser que não aconteça, mas pode ser está que na não pauta. Aconteça, está na pauta. Se eles conseguirem o intento deles sem precisar dessa carta na manga, tudo bem. Mas talvez eles precisem jogar essa carta aí. E aí eles vão transformar qualquer cometinha aí numa nave que vai dizer que é uma invasão extraterrestre. E pode ser uma nave da Terra mesmo. O próprio CEO da Lockheed Martin, há mais de 10 anos atrás, falaram assim, nós temos tecnologias que vocês achariam vindos do espaço. Nós temos tecnologias que estamos aposentando, que se vocês se vissem, achariam que viria do espaço. Entendi. Então dá para eles mesmo provocarem. Dá para eles mesmo fazerem um negócio voando aí e dizer que aquilo ali é de Marte, de sei lá de onde. Aí. Dá. A gente já tem tecnologia para isso. O próprio Zé Bigodinho ali. O Zé Bigodinho já foi. Ele, teoricamente, fugiu. Não foi achado o cadáver dele e da Eva Braun, mulher dele. Não foram achados. Segundo muitos, ele viveu na Argentina até os seus últimos dias de vida, transportado em seu disco voador próprio, chamado... Esqueci, não sei como é que se fala em alemão aquilo ali. De Gok em alemão, ele fez um disco voador no formato de um sino, muito famoso. Tem muito documentário sobre isso, e que ele teria vindo para a Argentina. E aí?
Então a gente conhece muito pouca coisa. É muita coisa que existe. Aquela área 51, será que é real ou é também um... A área 51 é muito conhecida e do lado da área 51 tem uma área chamada S1. E na área S1 tem o lugar onde tem 9 naves extraterrestres onde Bob Lazar, nos anos 80, trabalhou fazendo engenharia reversa naquelas naves para a descoberta de sistemas de propulsão. Isso é muito documentado. Tem muita coisa a respeito disso. É um assunto que eu gosto bastante. Não entendo muito, eu sou um curioso. Eu sou um curioso, mas é uma coisa que eu gosto muito porque eu já tive experiências com extraterrestres, então isso eu gosto bastante. Me fascina. Eu fiquei curioso da outra vez que você veio e agora você também comentou sobre a parte da engenharia. O que é que você tem trabalhado ultimamente? Eu sou sócio de uma empresa que trabalha com equipamentos ligados à cura, utilizando técnicas que são equipamentos eletrônicos que trabalham com ondas, que servem para a cura de um monte de coisas que a medicina ortodoxa não trabalha. Que legal, hein? Como que você pode... Sim, é possível é explicar? possível falar. Se for ok para você. Sim, não tem problema nenhum. Na década de 1930, por exemplo, teve um engenheiro chamado Raymond Ronald Rife, que descobriu a máquina de Rife, que naquela época ele já curava um câncer em 1930. Caraca. Né? Essa máquina é uma das máquinas que a gente fabrica, né? E é utilizada como máquina de pesquisa e para muitos médicos, porque ela gera energias, gera um campo de ondas de plasma, e essas ondas de plasma interagem com a célula viva e recodificam o sistema. Caramba. E vocês estão conseguindo chegar em alguma Sim, coisa? a gente já fabrica isso. Já fabrica? Já fabrica. Né? Então, hoje em dia, eu dou aulas, dou cursos, mas não, tenho cursos gravados, mas o meu dia a dia é mexendo com importação de componentes chineses, de fabricação, projetos, essas coisas. Meu dia a dia é com engenharia mesmo, engenharia eletrônica. Que eu faço isso aí desde os meus 19 anos, depois da abdução. Exato, isso que eu ia falar. Mas aí vocês estão... Aonde vocês querem chegar? Numa cura de uma doença nível câncer? Sim, mas essas curas já existem. Muita gente usa isso para isso. Só que isso aí não é aceito pela medicina oficial ortodoxa. A gente não pode bater de frente com essa turma. E são médicos de medicina alternativa e complementar que usam esse tipo de coisa. E a gente não vende que é para a cura disso. A gente vende... É uma máquina de pesquisa. Se quiser usar para a cura, você usa. Entendi. Então, é possível já? Hoje já existe uma cura para o câncer? Já existe. Só que a indústria farmacêutica não permite? A indústria farmacêutica não permite isso aí. Teve um livro escrito em 1968 chamado Do Fim do Mundo à Cura do Câncer, escrito pelo Kovačić, se não me engano, um pesquisador húngaro que morava aqui no Brasil, que teve todas as suas patentes compradas pela indústria farmacêutica para ele não divulgar a metodologia dele e cura de formas muito simples. Tem muita coisa a respeito disso. Caramba, que incrível. Nossa, isso aí, se a gente falar de tecnologia, tem muita coisa para ser falada. Quem sabe no futuro eu não fale disso. Hoje em dia, o meu dia a dia é trabalhar com esse tipo de coisa. E além disso, a gente estava falando sobre as crianças, né, lá atrás, em relação a que elas não têm ego e por isso Jesus atrai elas. Você tem um conteúdo muito bacana sobre a criança interior. Tenho. Se você pudesse contar para o pessoal... Tenho. E tem a ver com um pedaço que a gente falou ali? Tem um curso chamado Conexão com a Criança Interior, né? Um curso que já tem gravado, são aulas gravadas que a pessoa não tiver, assiste aquelas aulas sequenciais que tem uma série de exercícios que fala sobre como você recobrar a inocência, como você, na verdade, voltar a ter a alegria de viver com coisas simples e, a partir disso, curar a emoção. O grande problema do ser humano é curar as mazelas emocionais, que hoje em dia todo mundo tem. O remédio que mais cresce em vendas na indústria farmacêutica é ansiolítico e antidepressivo. Porque as pessoas cada vez mais encontram-se desajustadas em relação à sua criança interna. Esse curso de resgate da criança interior, eu falo as coisas básicas que levam você a reconectar com uma forma simples e natural de viver a vida. E com isso, se curar desses problemas todos que a humanidade vive. É um curso que eu recomendo muito. Aí tá na tela aí pra galera, né? Para quem quiser aí conhecer, tem também a questão relacionada ao Ho'oponopono. Ho'oponopono, tem curso de Ho'oponopono. Nesses meus cursos, eu tenho curso de magia, curso de Ho'oponopono, curso de contato com a criança interior e mais alguns outros que eu esqueci o tema agora, porque são muitos cursos, né? Mas, enfim, esse curso de contato com a criança interna, eu acho a porta de entrada para uma descoberta interior profunda.
É Por isso que, aí. que é tão importante se conectar com essa criança interior Porque a criança sendo adulta? porque a criança interior, ela continua viva dentro de nós. Os antigos kahunas acreditavam que nós temos dentro de nós uma criança interna que cresce até os 7 anos de idade, depois para, e aí o nosso adulto começa a crescer. E essa criança interior é o guardião do nosso eu superior, ou seja, ninguém acessa o eu superior, o mundo dos milagres, se a criança interna não der permissão. E a nossa criança interna parou de acreditar em nós porque nós prometemos um monte de coisas para ela que nós não cumprimos. Nós complicamos muito a nossa vida, nós tornamos a nossa vida muito artificial e paramos de dar atenção às pequenas coisas da vida. Então a criança interna fecha o contato com o eu superior e a nossa vida fica limitada simplesmente ao mundo da matéria. Mas então a criança interior, ela quer que você seja o mais sincero possível. Ela quer que você seja verdadeiro, ela quer que você seja lembrado. Muitas vezes nós acordamos de manhã, a nossa criança interna não quer levantar da cama, mas você a obriga. Ela quer um monte de coisas que nós, por ter que dar satisfação ao mundo e à sociedade, passamos por cima dela. E passar por cima da nossa criança interior vai causar grandes problemas para a nossa saúde física e psíquica. Perfeito, hein? Então a gente tem que resgatar ela. Resgate da criança interior. Para que isso, você precisa entrar no seu mundo profundo, no mundo das suas sombras, onde você esqueceu, onde você perdeu o fio da meada da vida, onde a sua alegria de viver foi perdida, onde na sua vida que você parou de acreditar em você para acreditar no outro. Onde foi isso? Onde foi isso? Você precisa resgatar. A criança interna está soterrada quando essa sua sociedade com ela deu lugar à sociedade com a sociedade. Eu acho que eu perdi a minha criança interior na minha primeira desilusão amorosa. É comum isso? Será que você perdeu mesmo? Ou ela não foi apenas transformada? Não, mas sim. nessa ótica que ele está falando. Quem sou eu pra Talvez você analisar? parou de acreditar em Deus. Será que não foi? Pode ser. Você falou assim, eu acreditei tanto, apostei tanto, confiei tanto e levei um chifre quântico, sei lá. Talvez você tenha uma briga com Deus. Interessante, hein? Né? Pode estar aí. Pode estar aí. Essa- Isso gera uma desconexão brava. E para resolver uma briga com Deus, no caso do Maurício, né, se for esse o caso, existe alguma forma específica? Conversar com ele? Veja bem, nós precisamos nos desconectar das dores coletivas. A maior parte das pessoas tem dores que são coletivas. Muito bom, muito bom. É o corpo de dor da sociedade, que é alimentado por certos tipos de música, certos tipos de filmes, certos tipos de novela, certos tipos de coisas que aumentam o nosso corpo de dor. Se a gente fizer um jejum, um detox da sociedade, a gente vai perceber que aquele problema emocional não era tão grande. Na verdade, eu estava vivendo dores que não eram minhas. Nossa, perfeito. Isso aconteceu comigo a primeira vez que eu fiz uma viagem sabática. Na época não tinha celular, não tinha internet. E fui sozinho pela primeira vez pelo mundo. E aí, quando eu voltei, parecia que... Nossa, como a sociedade está doente. Ninguém está feliz. E aí, com o passar do tempo, eu fui voltando para o mesmo lugar que eu estava antes. Que era o lugar que a sociedade estava. Mas será que você voltou para o mesmo lugar? Eu não vejo você. Eu vendo você de fora, sei que você voltou para um momento É que a gente dá melhor. umas voltinhas assim, é meio helicoidal, né? A gente tá nesse ponto aqui, se dá uma voltinha, volta para o mesmo, você vê o mesmo ponto de um degrau acima. Mesmo Isso. ponto de um degrau acima e assim a gente vai indo. É o nosso ciclo mesmo. Faz parte. Não Faz é uma parte. linha reta, né? Não é uma linha reta. Entendi. Muito bom. Muito bom, galera. Para vocês aí conheçam aí, link exclusivo do Lean Podcast. Um conteúdo super incrível do mestre Ananda Prem. E você gostou de estar aqui com a gente, mestre? Adorei estar aqui com Não, vocês. sim, ainda não acabou, não. Ainda não acabou, é só uma sim, pergunta. se eu mesmo. gostei, claro, gostei. Cada vez que vocês me chamarem, a gente tem muito caos para contar. Muito, né? Tem. E a E- pergunta, ó, para vocês que já nos acompanham faz tempo aí, para você que ficou até o final desse episódio, com certeza você já está acostumado com outros episódios do Lean Podcast, já sabem que tem uma pergunta-chave, né?
aquela pergunta, a palavra-chave, perdão. Isso. A palavra-chave que tem a ver, que meio que dá um resumo do episódio. E essa palavra-chave, normalmente, quem diz é o nosso querido Isso. Maurício. Fala aí. Escrevam aí nos comentários pra gente saber quem chegou até aqui. Espiritualidade não é ego. Nossa, muito Que bom. foi a grande mensagem Espiritualidade não é ego, que sim, nós é passamos isso pra galera aqui, né, hoje. aí. É isso aí. Exatamente. Então escrevam aí de onde vocês estão nos assistindo e também escrevam: espiritualidade não é ego. Essa é uma pequena palavra composta, dupla e chave que o Maurício pensou em relação ao que meio que sintetiza, se é que dá para sintetizar tanto conhecimento maravilhoso Do que a mestre gente aqui. aprendeu hoje. A gente também fala o seguinte: se esse conhecimento também agregou você, nem que seja um tiquinho, que amanhã você vai estar pensando no trânsito, indo para o trabalho, sobre tudo que a gente bateu um papo aqui hoje, se te agregou, que eu tenho certeza que agregou de uma maneira, imagina que legal se você puder agregar alguém que você ama de verdade. Então compartilhem esse link, compartilhem esse episódio para a gente ajudar aí o YouTube a espalhar para cada vez mais pessoas para receberem esse conteúdo que realmente foi um tapa na minha cara. Foi. Bastante. Na cara de todos, eu Ó, acho. né? parabéns, viu, mestre? Depois da gente ter falado que da não dualidade, que já foi um tapa na minha cara, né? Entender essa não dualidade. Foi muito legal aquele episódio que a gente teve. Falar agora sobre esse ponto das caixinhas, né? De tomar cuidado para essa espiritualidade egóica não nos dominar. Foi assim, sinceramente, vou levar comigo, pode ter certeza. Espero que as pessoas levem também. É isso. Eu fiquei muito feliz de ter vindo. É sempre bom estar aqui conversando com vocês e sempre tem muito assunto. Sempre tem muito assunto. Isso. Ele flui de uma forma natural, flui de acordo com... Eu acho que é egrégora, a necessidade, a energia daquilo que a gente sente de quem está assistindo também. E é tudo muito bom. Eu que tenho que agradecer. Fiquei muito grato pelo convite e quando quiserem novamente, a gente está aqui para conversar sobre esses assuntos todos. Peçam aí nos comentários também a terceira vinda de Ananda Prem. Essa já foi a segunda. A primeira foi um sucesso. Essa está sendo também. Terceira será ainda melhor. Muito obrigado, viu, pela presença. Assim seja. Assim seja. Grato. Deixa um tchauzinho aqui. Valeu. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau. Obrigado. Tamo junto.